O pode, um peixe vivo, viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com com Lucas Matos na bateria, grande Lucas, Nino Bessa no piano e o velho Marlon no contrabaixo. Essa é a banda do Pod. Todo mundo que chega aqui, que canta com a banda, quer levar a banda. Aí Adriano fica lá já preocupado, né? Vai levar os meninos dele? Jamais. Ivo é quem trabalha aqui com essas imagens, fica ali da sala, só curtindo e ilustrando. Se a gente precisar de alguma coisa aqui no YouTube, ele traz pra gente. O Pod.com é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes. A produção é do paulista Carlos Petit e tem um camarada aqui que é pau pra toda obra. Cabeça fantástica, que funciona pra tudo, pitoco. Sem ele o Pod não acontece. Hoje eu vou conversar com duas colegas de trabalho, duas atrizes. Aí vou trazer um poema que diz assim, ó: não me prendo a nada que me defina. Sou companhia, mas posso ser solidão, tranquilidade e inconstância, pedra e coração. Sou abraço e sorrisos, ânimo, bom humor, sarcasmo, preguiça e sono. Música alta e silêncio. Serei o que você quiser, mas só quando eu quiser. Não me limito, não sou cruel comigo. Serei sempre apego pelo que vale a pena e desapego pelo que não quer valer. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de entrar em contato. Toca ou não toca. Clarice Lispector. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Que maravilha! Ana Mendes e Manu Santiago. Isso. Atrizes, cantoras. Atrizes que cantam. Quando me perguntam também se é cantor, eu falo, não, ator, né? Ator tem que ter cara de pau e se desdobrar e um monte de coisa, né? Exatamente. Exato. Bom, então é uma alegria ter vocês aqui no Pod.com para a gente falar um pouquinho da vida de vocês, né? E aí, consequentemente, do que vocês fazem na vida. Que profundo. Não é? Nesse exato momento. Essa mesa que vocês trouxeram aqui já sugere, né? Um monte de caminhos, de coisas. Isso, caminhos. Mas aí, aqui a gente só tem uma pergunta no roteiro. O resto, segura na mão de Deus e vai. Vamos nessa. Quem é cada uma, assim, né? O que cada uma puder trazer da origem. Mais difícil que Mamãe, papai, irmãos, vizinhos, naquela primeira infância, avós, quem eu sou, de onde eu vim para onde eu vou. É só essa pergunta. Sim. Vamos lá. Quer a primeira? Para o ímpar? Bom, eu sou Ana Mendes, sou de Irará, daqui da Bahia. Terra Minha boa. família é de lá, terra da farinha, da mandioca. Venho de uma família de artistas, então cresci ouvindo música, cresci trocando arte dentro de casa, então não tinha como ser diferente, não tinha como não seguir o caminho da arte. Quem é músico na sua casa? Eu tenho 2 irmãos que são músicos, que é o Tiago Mendes e João Rafael, e meu pai também, que já vem da música, e a gente teve essa influência dele, musicalmente. E meu irmão, com 3 anos, tinha um piano pequeno de brinquedo e ficava tocando, então a gente cresceu. Tiago. O Tiago. Tiago eu conheço, um pianista sanfoneiro Sim. extraordinário, maravilhoso, né? Tá seguindo aí carreira solo, tá buscando... Vai longe. Maravilhoso. E o João ele também. Pequeno, ele já tocava piano em Isso, casa? eles já tocavam de pequeno em casa e eu cresci naquele ambiente, vendo eles tocando, meu pai colocando a gente pra cantar, pra tocar junto com ele. Meus irmãos, junto com ele, tinham uma banda. E aí eu cresci nesse ambiente, mas... Para contrariar a família, não segui a carreira de música. Não fui musicista, fui para o teatro, para a arte da expressão, que também é uma maneira de expressão, e assim como a música. E me encontrei
através do teatro. Sempre gostei de poesia, de estar lendo. Minha avó é uma poetisa, então ela contava muitas poesias para mim, isso era uma influência. E acabou que eu segui esse caminho do teatro, entrei na escola de teatro, me encontrei mais ainda naquela tribo. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, vou seguir essa profissão. E no meio do caminho, encontrei essa figura aqui também. E a gente se juntamos as forças. E estamos hoje com o Chegança, que é, assim, meu carro-chefe. O Chegança Ateliê Cultural. Nós produzimos teatro, contação de histórias, produzimos arte para levar por esse mundão afora. E foi aqui que eu falei, não, eu quero ganhar estrada com esse Chegança, vamos chegar mais gente, vamos chegando, que a gente vai levando aquilo que eu acredito, né? Mas assim como eu tenho um lugar voltado para a arte, eu tenho também um lugar muito voltado para estudar a política, o que a gente está vivendo, o que a gente está vivenciando. Então, tem um lugar muito de estar inteirada de tudo que está acontecendo, e não à toa isso está no nosso discurso, está no que a gente leva enquanto arte. E alguns falam assim, você tem que seguir a carreira na política. Eu falo, não, minha política é de uma outra forma. Fazer arte também é um ato político. E é isso. Sua pergunta foi muito profunda. Sim, mas eu quero saber mais ainda de você lá em Irará. Porque lá em Irará. Você morou lá até que idade? Sim, eu morei lá até os 16, saí de lá adolescente. Conte um pouquinho da sua infância, né? Porque eu acredito infância, que foi uma sim, infância maravilhosa numa terra Foi uma bonita infância que a é gente Irará. já não está vendo mais, né? Essa infância do pé no chão, do pé na areia, de comer areia, de comer do pé da árvore. A gente já não está vendo isso mais. Depois dos eletrônicos, a gente foi perdendo isso um pouco. Mas foi, acho que, uma das últimas gerações que vivenciou o... Mãe, vou aqui para frente. Mãe, tô aqui na frente. Brincando de baliô, brincando de futebol. Eu era uma menina do futebol, inclusive achei que ia seguir carreira de esporte, mas não fiz. Isso na porta de casa, na rua. Brincando na porta de casa, arrancando um pedaço Do dedo? do dedo, chutando cimento, achando que está chutando a bola. Então, essa foi minha infância, assim, com muitos amigos na rua. Hoje em dia, quando eu vou para Irará, eu sinto uma tristeza em certo ponto, porque a gente já não vê a criançada na porta de casa brincando, fazendo aquela troca que a gente via antigamente. E foi uma infância muito gostosa, assim. Eu tenho um prazer de falar sobre a minha infância, do que eu vivi no interior, e é engraçado, porque depois que a gente faz esse êxodo para a cidade grande, para a capital, quando a gente encontra o outro que também é de interior, tem uma identificação, né? A gente consegue se olhar e falar, você também é do interior, então você viveu isso que nem eu vivi e tal. E tem muita gente, né, E em tem Salvador muita do gente, interior. muita A gente gente. brinca lá de Itabuna, né? Betão, Oswaldinho, Sim, Fábio Lago, que é de sim. Ilhéus. E se a gente parar, fizer greve, o Teatro Baiano para. A gente fica brincando. Mas se juntar, né, o interior todo da Bahia, Sim. vai fazer uma falta grande. Se tirar dessa capital... É uma força muito soteropolitana, grande. Inclusive, gente. a minha dissertação de mestrado teve muita relação com a minha pesquisa com o Irará, que era entender o que é que de Irará ainda estava no meu corpo, na minha expressão enquanto atriz, o que é que veio da cultura de Irará que se perpetuou em minha trajetória enquanto atriz. Então, a pesquisa, você falando, perguntando isso, eu estou rememorando o que eu vivenciei há 2 anos atrás, que foi essa pesquisa de voltar para a cidade, entender os movimentos, entender... O samba de roda lá é muito forte, como todo recôncavo, né? E Irará está na linha limítrofe ali, entre o recôncavo e o sertão. Então, você tem a mistura ali de todas as influências. É uma riqueza ter, é uma né, riqueza. o recôncavo e o sertão, né, no Isso, mesmo território. exatamente. Né? Você é de onde? Eu sou de Salvador, Salvador. mas eu digo que eu também sou cachoeirana, porque os meus pais são de Cachoeira. Minha família é do Recôncavo, né? Eu tenho avó em Muritiba, Maracujipe, tenho parente até hoje lá, em São Félix também. Então, eu nasci em Salvador, mas sempre que dava, que é pertinho, né? 1h e 20, bem pertinho. a gente ia lá para casa, e eu cresci lá, minha infância, enfim, E Ana, várias coisas. foi muito para Feira Livre, em Irará? Até hoje, né? Tem a Feira Livre. É uma Feira Livre onde tem personagem pra caramba, Muitos né? personagens. Foram se perdendo esses personagens ao longo do tempo. Eu lembro que quando eu ia pra feira com a minha mãe, dia de sábado, de manhã cedo, eu ia segurando a barrinha da saia dela, ela indo fazer a feira. Tinha muitas figuras, cordelistas na rua,
fazendo suas apresentações, tinha teatro de rua. Cantador, Cantadores. Cego, exato. Né? Com aquela cuia, com viola. Isso, né? com o pandeiro. E isso foi se perdendo um pouco, mas ainda existe um movimento forte que precisa ser cada vez mais incentivado em Irará, que é a tradição do samba de roda. Nós tínhamos lá também a burrinha de Dinê, que era uma burrinha que todo mundo conhecia, ele infelizmente já faleceu, mas a sua família está perpetuando ainda a história. Então tem algumas figuras que ficaram assim na minha memória, ficam ainda na memória do corpo, não só a memória psíquica, né? E que são figuras assim que eu guardo como escola, né? A Feira Livre de Irará era uma escola. A forma de falar, a forma de abordar, você se sente querido. É o lugar que mais as pessoas se chamam de amor. Ô, amor, vem aqui. É a Feira Livre. A forma de vestir, né? Que aquele povo da zona rural, né? Bota aquela roupa bonita pra ir pra feira. Então aparecem os personagens assim, né? Exato, brilhantina no cabelo. São maravilhosos personagens. Você ouvia falar de Tom Zé nessa sua infância lá? Sempre, o tempo todo. Irará, a referência é o Tom Zé. Eu sempre achava o Tom Zé uma figura distante. Não era uma figura próxima, assim. Não que ele não fosse próximo da cidade, não é isso. Mas sabe quando você coloca a imagem de uma figura como um mito? Ah, um Tom Zé. Ah, existe um Tom Zé. Ah, ele é diferente, ele faz coisas diferentes. Eu via muito isso. Alguns diziam, ele é malucão, tem muitas viagens. E eu ficava sempre nesse campo. Quando eu fui crescendo, que eu fui pesquisar e entender a figura, a trajetória do Tom Zé, a obra dele e o que ele tem feito ainda, e aí sim que eu tomei entendimento sobre quem é o Tom Zé, a importância dele, inclusive, para a história não só do artista, a história política. Aí sim eu fui me inteirando e a figura foi ganhando outras formas, né? Que antes ficava só naquele lugar do mito, não sei bem o que é, mas as pessoas idolatram, outros criticam, por que estão criticando? Uma parte da cidade de Irará gostaria muito mais da presença dele na cidade, essa que é a verdade. Então a crítica vai muito mais nesse sentido do que sobre o artista em si. Mas, sim, obviamente, Tom Zé maravilhoso, né? Tá no inconsciente de todos os iraraenses. E assim, pé no chão total, né? Uma figura ainda... Você olha para ele, né? Fisicamente, é uma pessoa do sertão ali. Exato. Que se for para Feira Livre, você pode vai encontrar ser confundido como um feirante, isso, né? Exatamente. Como um vendedor de farinha, Exatamente. né? Esse é um dos valores dele, né? Isso. Também, né? Eu acho que todo iraraense que sente o barro no pé, isso não se perde. E ele tem muito essa imagem. Quando eu olho para Tom Zé, eu enxergo muito o barro, que é o barro de Irará, que é dessa linha limítrofe entre o Recôncavo e o Sertão, que tem aquela poeira de quem vem da roça, quem sobe a ladeira do Alambique para levar seu material para fazer a feira e tudo mais. Então ele tem muito essa imagem. E é muita imagem do trabalhador da roça de Irará, porque a gente tem um centro muito pequeno em relação à expansão territorial que a gente tem da zona rural. Então, se você perguntar qual a imagem que você tem de Irará, a imagem que eu tenho é do trabalhador da roça, com os pés sujos de poeira, as mulheres com aquele cesto na cabeça, subindo a ladeira, e essa é a imagem que eu tenho fortemente assim, registrada. Imagem bonita, né? Sim, você nasceu então em Salvador. Sim, sou a Manu. Não é? Mas foi para Cachoeira com que idade? Não, não morou lá, não. Não, mas praticamente, eu sempre que podia, meus pais têm casa lá, enfim, minha família, uma boa parte dela ainda mora lá. Então, sempre que a gente pode, a gente está lá em Cachoeira, em São Félix, aí faz aquele tour pelo Recôncavo. Passa por Santa Amaro, né? Santa Amaro. Passar por Santa Amaro, sim, nem a descer padaria, do carro já é uma coisa boa. A padaria né? de São Raimundo, que está até hoje lá, que é o bate certo, bate ponto. São Raimundo é onde? Em Cachoeira? Em Santa Amaro, é o caminho. Era parada para chegar em Cachoeira. Para chegar em Cachoeira. Então, era todo aquele suquinho de laranja e o pãozinho delícia na padaria de São Raimundo. Mas é isso, eu sou filha caçula. Filha caçula, nasceu em que lugar de Salvador? Eu nasci... Eu sou do Cabula City. Nasceu em casa sou ou cabulense. No hospital? Nasci no hospital. Você nasceu em casa ou hospital? Eu nasci em hospital. Esse povo todo, eu nasci em casa. É?
Não é pra qualquer um, né? Não é? Agora nasci em hospital com uma parteira que fez o parto assim de praticamente a cidade inteira na época. Então foi um conjugado ali, né? Metá. Eu não, foi urbano mesmo. Foi no hospital, uma cesárea. Nasci numa manhã de domingo, no dia 5 de abril. Filha caçula de minha mãe, com 8 irmãos. Lá somos 7 mulheres e um homem. Minha família toda do Recôncavo. Meu pai, ele veio muito cedo para Salvador, porque é filho mais velho de muitos irmãos. Então, o sonho dele é ser músico. Eu nasci no barracão de samba... Eu praticamente. Vivi muito no barracão de samba de roda lá em Cachoeira, né, comendo maniçoba, caranguejo, ouvindo reggae, de Edson Gomes, que eu sou apaixonada. Então, Maravilhoso. Então, era ali no meio fiozinho, com reggae, com samba de roda. E minha mãe é uma contadora de histórias também, né? Até ela, se deixar, ela tá falando todas as coisas que ela já viveu e que ela inventa e que ela mistura fantasia com realidade. Aí você herdou. Na sua profissão também, né? A gente sempre conta uma história, né? Acho que qualquer ser humano conta uma história sempre. A gente está sempre contando uma história, a gente vive histórias. E aí eu fui levada por esse mundo, assim. Lá em casa só tem eu, na parte artística. Meus irmãos foram para outros caminhos. Contra a vontade do meu pai, que eu acho que é uma pessoa que no início estava um pouco mais temeroso, frustrado, que eu ficasse louca, mais do que eu sou. Fosse para um caminho enfim, né, desilusão e tudo mais, que a arte te dá também essas cutucadas, né, pra gente segurar a onda. E eu fiz escola de teatro, mas não concluí, não fiz a minha graduação por uma eventualidade, uma fatalidade. Fiz para artes cênicas. Interpretação, é isso? Isso. Em 2000 E aí você foi jubilada? Porque eu acho bacana isso, esse nome é Então, bonito, né? Parece uma coisa jubilada. boa. Eu fui jubilada. Eu botava no meu currículo, ator jubilado, parece que é uma coisa boa e não é, né? Só que eu fui... Ou não, né? Eu mesmo me coloquei jubilada, né? Enfim, aconteceu um fato pessoal, familiar, que desviou o nosso caminho, o caminho de toda a família. E passei um tempo no interior. E aí, quando eu voltei para fazer teatro. Assim, eu peguei o teatro para me salvar. Eu preciso voltar para a superfície, e agarrei ele com todas as forças e agarrei dentro do Teatro Vila Velha. Então, eu digo hoje, em qualquer lugar que eu passe, que a minha escola de teatro é o Teatro Vila Velha. Tá, então peraí, você fez primeiro escola de teatro na UFBA. Foi. Depois você foi para o Vila Aí Velha. eu fiquei um ano e meio fora de Salvador. Aí que você voltou para o Vila Velha. Aí que eu voltei para Salvador, fiz vestibular para outra coisa. Sou formada em turismo e hotelaria pela UNEB. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer teatro. Aí falsificava a nota para dizer ao meu pai que eu estava estudando em outra coisa. E aí ia para o curso de teatro, ele me dava dinheiro e eu pagava o curso lá no Vila. Depois ele descobriu isso, enfim. E tinha um tio maravilhoso que não está mais aqui nesse plano, que me ajudou muito a fazer os cursos. E eu comecei a fazer curso de teatro no Vila, conheci pessoas maravilhosas. Chica, Márcio, Sônia Robato, Fernando Fulco, Armindo Bião, Aidil Linhares, Hebe, enfim, uma galera que é da escola, que passou por lá por um momento maravilhoso do Vila, que eu tive a oportunidade e a bênção de viver e conviver. E sou cria do Vila e cria de grupos, né? Que lá na época a gente tinha os grupos residentes. Então, eu fui por 7 anos da outra companhia de teatro. Depois eu migrei para o Vila Vox. E Passo a passo. Fiquei mais 6 anos no Vila Vox. E, assim, os grupos, o coletivo é que me formou. Assim, que traz que me deu força, que me nutriu, que me deu reggae com compasso, me dá até hoje, para a gente estar transbordando e deixando a magia sair pelos poros e acontecer. E o Vila é uma escola, né? Gente, maravilhosa, o né? Vila é maravilhoso, assim, o piso, não tanto, eu tenho que passar ali no passeio público, olhar para a fachada, sair,
voltar, porque assim, para mim ali é uma casa. Durante 5 anos eu morava mais lá do que em casa, dormia lá. A gente tinha uma produção muito frenética de projetos, de fazer a programação do teatro, os grupos, era o bando, era teatro... convivi com seu filho no Teatro Novos, Teatro dos Novos, tinha também o Vila Vox e mais um outro grupo residente lá. Então, a gente estava sempre fazendo a programação do Vila, trazendo festivais, montando espetáculo, fazendo oficinas, o Vila Verão. Então, era uma efervescência, era maravilhoso. Então, eu aprendi também na prática, sabe? Toda a academia foi ali, no fazer. Mexer na luz, de construir um cenário, de ver o figurino, de compor o personagem, de estar fazendo, então, de produzir. Então, muito do que eu tenho de produção hoje, quanto experiência, eu devo ao Vila também, porque ele me pediu para fazer isso. A gente estava ali para fazer isso. Então, a gente produzindo projetos e aos trancos e barrancos, assim, fazendo coisa que a gente nem sabia o que estava fazendo, mas fluindo, assim, a arte fluindo. E você trouxe uma coisa ali que é legal no teatro, que é grupo, né? Que não tem mais hoje. Assim, elenco é bacana, mas grupo é muito melhor, né? É família, né? Tem mais identidade, Exato. você diz Você mais... se casa, né? Se casa, o que você quer, né? Você é mais você. Isso, você se Não nutre. que não seja, né, no elenco, assim, Sim. é bom quando é elenco também. Mas grupo tem uma identidade também, né? Isso. Você se nutre daquele coletivo, daquela partilha, né? Porque você vai aprendendo em conjunto. Então, além que você está pontualmente para fazer um trabalho, ok, beijo, tchau. Mas o coletivo você está ali na prática, experimentando, trazendo suas ideias, compartilhando, brigando também. Sabe, é um casamento mesmo. A gente fica mal, a gente quer ir embora, a gente não quer ver mais, mas a gente ama e a gente admira. E a gente está naquele turbilhão de emoção. Então, é muito bom. E você falou do coletivo, a gente... Não sei, um pouquinho antes da pandemia, a gente foi perdendo isso, né? Com a mudança de governo de 2016 para cá, a gente foi perdendo a força dos coletivos. E eu sou cria do Vila, cria de coletivos. Eu acredito muito nessa força. Tanto é que quando eu saí finalizei minha história no Vila Vox, foi em 2016, 17, que foi o último espetáculo que a gente fez, que eu fiz, foi O Segredo da Arca de Trancoso. Eu dei um tempinho e eu falei, não, eu quero fazer um coletivo, eu quero estar com outras pessoas para compartilhar e tudo. Foi aí que a gente se conheceu, fazendo O Segredo. Ela entrou para substituir uma atriz, uma musicista, e a gente se conheceu, e trocamos umas ideias, a gente chamou uma galera e hoje a gente está aqui com o Chegança, trilhando esse caminho já tem uns 4, 5 anos. 5 anos, isso. Vamos tocar uma música do Chegança? Bora. Você que é de uma família de músicos, né? Que não seguiu na música, aí o teatro pega ela e toca o instrumento. Teatro né? danadinho. Essa música que a gente vai tocar é do espetáculo Histórias do Mundão. Uma música com a letra de Daniel Arcades. Isso. Maravilhoso, E a Daniel. composição de De Luciano Luciano Bahia. Salvador Bahia. Maravilhoso também, só fera, né? Só A trilha fera. toda é dele, né? E aí a gente tenta, galera. né? Cumprir com dignidade esse papel aqui. Vamos lá. Vamos fazer a abertura? Você quer fazer da abertura? Bora. Vamos lá. A licença, criançada, que a história quer passar. Abre espaço pras mulheres que acabaram de chegar. A licença, criançada, que a memória quer passar. Abre espaço pras mulheres que acabaram de chegar. Eu venho bem de longe carregando o que vim, e nesse vai e vem traga aqui o que aprendi, e casos que o povo me contava cada vez. Guardei tudo na memória e hoje eu conto pra vocês. A licença, criançada, que a história quer passar. Abre espaço pras mulheres que acabaram de chegar. A licença, criançada, que a memória quer passar. Abre espaço pras mulheres que acabaram de chegar. Dos
histórias. Tem passado, tem futuro. Canto a vida com a viola. Se existe uma coisa que me deixa bem feliz, é contar essas histórias pelos cantos do país. Hey! Alice, essa criançada que a história quer passar. Abre espaço pras mulheres que acabaram de chegar. Alice, essa criançada que a memória quer passar. Abre espaço pras mulheres que acabaram de chegar. Chega sempre assim, cantando. Chegamos cantando pelas ruas, entrando no teatro, na plateia. É. Chegar chegando, como dizem por aí. E dá licença para as mulheres, né? Isso. Ah, já é uma homenagem também a essas mulheres, os ancestrais todos, né? Que Com são toda as certeza. contadoras de Criosas, histórias. cantadoras de Mais do que história. os homens, né? Sim. Né? São as mães, as avós, né? É. A gente tem muita figura materna, né? A matriarca ali contando as histórias, trazendo. Eu venho de uma família que a figura da mulher, ela é fundamental assim para a existência de tudo que vem posterior a ela. Então, a figura, a imagem da matriarca, ela é uma imagem muito potente que carrega a história dos antepassados e que transpõe as histórias para as outras mulheres que vêm A logo gente adiante. tem na né? família, né, essa força da Isso. matriarca muito forte. Minha mãe, minha avó também. Exato. Então, eu acho que foi meio um fio condutor para a Isso. gente pensar nesse espetáculo que a gente fez no meio da pandemia. Sim, aí pensar no espetáculo. Loucura. Então conta um pouco assim como é que foi esse pensamento aí de fazer esse espetáculo, né, dessa forma, de contar Sim, histórias, que também é uma coisa assim de uma cultura muito importante, né, de contar história para Sim. criança, para adolescente e para adulto também, né? Uhum. Como é que nasceu assim? Foi durante a pandemia? Não, a gente pensou, foi em 2018, né? 2018, Isso. final de 2018, que a gente queria fazer alguma coisa para o público infanto-juvenil, com essa pegada mais sertaneja, mais do interior, com E com a contação de contação de histórias, história, isso. sim, claro, com muita música. E a gente queria trazer esse teatro mais ancestral, né? E a gente foi escrevendo o projeto, fomos contemplados em um edital daqui, da capital, e começou a proposta de montar esse espetáculo que não tinha tema nenhum e que a gente queria contar a história para criança. A gente chamou Daniel Arcades, a gente começou a escrever. Veio a pandemia. A pandemia deu um giro de 360 graus em absolutamente tudo que a gente estava pensando, o pouco que a gente estava pensando em relação à dramaturgia, né? Então, essa questão do isolamento, das telinhas, dos eletrônicos, de como acessar essas crianças hoje, naquele momento, na verdade, da fragilidade que a gente estava enquanto ser, né? E como a gente pode passar isso através da arte, o que a gente pode oferecer através da arte naquele momento para esse público. Uhum. Então, a gente mudou o contexto. Inevitavelmente, a gente foi para esse contexto do isolamento, da pandemia, que a gente não queria deixar marcado, porque a ideia é que o espetáculo, enfim, até hoje a gente está trabalhando com ele. Então, a gente foi para um contexto atemporal, mas que nos colocasse nesse ponto, como é que eu posso dizer? Esse ponto em comum do fechar, né? Nesse ponto... esse ponto... Ai, meu Deus. Ponto interseção, ponto vácuo da memória da gente. Acho que eu inventei agora esse negócio aqui, mas acho que você entendeu. Vale, Esse ponto aqui da calimba, que não tem lugar, que é atemporal, que não tem época, que não tem momento, que é de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente queria levar a história para essa caixa. E muito pensando nesse lugar do isolamento, nesse momento pandêmico. E a gente foi construindo a história dessas duas mulheres que viraram meninas e que queriam contar histórias para outras crianças. E aí, no meio disso tudo, o Daniel Arcades, maravilhoso, trouxe a proposta da gente contar mais 3 histórias através desse livro mágico e trazer o protagonismo infantil, né? Então, a gente saiu do corpo adulto e passamos a contar a história como crianças.
para crianças. Crianças contando a sua história para outras crianças. Na verdade, Na crianças perspectiva- descobrindo histórias para Isso. contar para outras crianças. É um né? fio sem fim. São crianças que descobrem outras histórias de outras crianças que contam para outras crianças as suas Isso. histórias. E aí vai. Mas esse ponto que você falou, eu acho que a pandemia trouxe a gente para esse ponto, né? Por isso que eu falei que foi inevitável não pensar nele. Exatamente, de sabe, sei lá, para dentro mesmo, né? Eu acho que esse ponto é dentro de cada um de nós para saber quem nós. Tem a ver com a pergunta que eu fiz, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Isso. Trouxe um pouco para quem pôde também, né? Pensar e aproveitar essa Isso. reflexão. Então, chegou na hora certa também, né? Esse espetáculo, né? Exato, exato. Tanto é que quando a gente estava estudando sobre, tá bem, e que histórias são essas que essas crianças vão conhecer ao longo da aventura pelo livro, foi quando a gente falou, vamos voltar para a base, vamos falar dessa formação basilar brasileira. Então, por isso que as histórias que a gente conta perpassam por esses caminhos. A gente tem uma história de um menino indígena, a gente tem a história de uma menina negra, a gente tem uma história de uma menina branca que vem de uma origem portuguesa e que começa a entender sobre a segregação, sobre essas divisões que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente traz a formação basilar de todas as nossas crianças, a criança que nós já fomos e todas as crianças que estão vindo também. Então, teve muito essa viagem e foi a pandemia que trouxe essas perspectivas, né? Esses olhares mais cuidadosos sobre o momento que a gente estava vivendo. Então, o que é que a gente precisa estar falando nesse momento, como a gente precisa estar falando, para quem a gente quer estar falando. Ou Então, seja, a delicadeza de contar as nossas histórias, né? Exato. Que parte disso que você falou, né? De quem eu sou, de onde eu venho, né? Para onde eu vou. Até Então, contar a nossa origem, né? Para um resgate, né? Assim, Isso. a natureza, sei lá, a vida, o mundo, né? Não sei por que razão. Alguns a gente pode até imaginar que possa ter sido, né? A causa da pandemia e tudo mais, mas assim, botou a gente no lugar que é pra gente se achar, né? Se reencontrar, né? Exatamente. E o espetáculo, acho que ele traz um pouco isso, né? Exatamente. E além do reencontro da origem, tem um reencontro com o livro. Que a gente coloca essas crianças para ter esse reencontro com o livro. Que é uma coisa que está aí na nossa disposição sempre. Só que o mundo tecnológico, as telas tomaram uma proporção assustadora no mundo infantil, que a gente coloca essas crianças para se reencontrar com o livro de forma mágica, de forma potente, né? E aí tem esse encontro dessas duas meninas com o livro, e nesse livro é que elas encontram essas 3 crianças que contam as suas histórias. e que é também um reencontro com o livro que não joga de escanteio o eletrônico, porque a gente não tem aversão ao eletrônico, mas a gente estava vivendo na pandemia, inclusive, um período que todo mundo só estava para aquilo. E aí a gente pensou, como é que a gente pode se aproveitar disso, já que está todo mundo voltado para o eletrônico, de um modo que a gente abra outras perspectivas, outros olhares sobre aquilo. Então, a gente, inclusive, na pandemia, teve um outro projeto, que foi o Telinha Literária, Sim. que a gente falava sobre isso. Nós convidamos literatas baianas para poder falar sobre sua produção e tudo mais, e a gente discutir sobre essa relação da criança com o livro e com a tela. Porque agora a tela também virou livro, né? Então, a gente não precisa negar a tela enquanto um caminho de conhecimento, de imaginação, de ludicidade. A gente só questiona o quanto que a gente tem esperado somente da tela. E desvalorizado o livro também. O livro Exato. físico. Eu sou apaixonada por livro. Eu não consigo ler aquele telinha. negocinho. Não tenho a menor condição. Sim. Eu gosto do livro, eu gosto de sentir o cheiro do livro, eu gosto do livro velho. Tem a coisa melhor do que o pastacinha. cheiro de livraria. Gosto de tudo isso. Então, a gente desvalorizou também essa... E tem uma coisa aí, assim, da importância das duas, né? Da tecnologia, mas da coisa do livro mesmo. Sim. Que é o tempo, né? O Sim. tempo de quem mergulha no livro Exatamente. é um É tempo que tem tempo para tudo, para imaginação, para viagem, para descansar, para relaxar. O tempo tecnológico, às vezes, ele acelera o ser humano de forma que, inclusive, não é bom para a saúde, né? Assim, Exatamente. depender da medida, né? Exatamente. Exato. Que nós não estamos preparados para isso, e o índice de pessoas que tem consequências seríssimas de saúde, né? Crianças e jovens e adolescentes. O índice é de muito ansiedade grande, né? no mundo infantil, agora que a gente estava pesquisando, foi para um lugar absurdo. Assim, o uso de medicamentos de prescrição médica com taxas
coloridas, todas as Sim. tarjas. Nas mulheres e nos jovens, aumentou muito. E isso muito por conta do uso dos eletrônicos. Inclusive, que traz esse imediatismo, Acelera. esse aceleramento de estar aqui. Exato. E sabe, nem o que está lendo, sabe? Então, o tempo de você abrir o livro, você passar uma folha, você voltar, não, peraí, aqui, e tá ali, não, sabe? É uma outra relação mesmo, uma relação de tato, de estar ali abraçando aquelas palavras, aquele contexto, aquele mundo, de você mergulhar. Isso. É uma outra coisa. Inclusive, nessa retomada para a sala de aula, porque as crianças ficaram muito tempo com aulas online, né? Uhum. E nessa retomada para a sala de aula, professores e pedagogos falaram sobre essa dificuldade de trazer a atenção novamente dos alunos, porque eles querem coisas rápidas. E o que é a telinha rápida, né? Você passar ali no feed, esse vídeo é legal, vou passar. Já vi. Nem assimilou. Nem assimilou. Então, o o professor assunto. ali na frente, durante 50, 60 minutos, é muito cansativo, se tornou muito cansativo para essas crianças, né? Então, trazer novamente essa relação do tempo, de que as coisas podem ser construídas conjuntamente, e não você ter a imagem pronta de leitura, é o que a gente tenta resgatar, né? E que a gente discute no espetáculo, fala sobre, não negando, mas falando assim, tem isso, mas também tem isso aqui. Como equilibrar, né, essas Como linguagens, equilibrar. né, esses mecanismos aí, né? E é o de- grande desafio dos pais, né, dos educadores hoje em dia, de como equilibrar exatamente. E a gente está falando assim de uma coisa que é séria mesmo, É né? seríssimo. Assim, ainda é novo, né? E é. Mas já tem consequências seríssimas. Imagina isso há mais 10, 15, 20, 30 Sim. anos, as consequências disso, né? Exato. De quem nasce só no eletrônico, que não tem acesso a essa coisa da feira, da rua, Da né? vivência Da vivência real, do né? livro físico, da história, né? Da memória. Né? Do observar, né? Só parar e observar. E fazer leituras sobre aquilo, né? Porque a Exatamente. leitura, ela não está só no livro. A leitura, ela está na vida. Exatamente. E a gente sentar, olhar para o outro, fazer a leitura sobre o que ele está querendo dizer com aquilo, com o corpo. E por isso a gente bate na tecla que cada vez mais é importante a gente levar a arte para esses ambientes escolares. Então a gente, além do trabalho com espetáculos, com contação de histórias, a gente também tem um trabalho de arte e educação, Sim. que é esse lugar de reafirmação do quanto a arte é importante nesse ambiente escolar, porque a arte em si já educa, e a arte traz esse lugar da observação, de você olhar, de você refletir sobre aquilo, trazer o senso crítico sobre as coisas, e que está sendo perdido porque está tudo muito pronto. Então vamos resgatar um pouco isso, e que caminho seria esse? Que linguagem seria essa que poderia colaborar? A arte. A arte é o melhor caminho para a gente trabalhar esse lugar do senso crítico, de fazer as leituras sobre o mundo, de fazer as leituras sobre os acontecimentos, sobre as pessoas, sobre as atitudes. E aí, não à toa, estamos com um projeto agora que se chama Vivência Teatral, contando histórias do meu mundão, que foi inspirado, inclusive, através do que a gente construiu com o Histórias do Mundão, o espetáculo. E a gente está levando para escolas públicas de Salvador agora uma vivência de arte e educação, levando a arte enquanto caminho de aproximação da criança com a vivência, com o corpo, com a expressividade, com o expressar-se através da oralidade, do corpo, da fala, do silêncio também, que é uma expressão. E aí a gente está com esse projeto agora realizando. Fizemos hoje uma vivência, temos 2 semanas aí de vivências por escolas públicas de Salvador. Está acontecendo graças ao apoio da Prefeitura Municipal daqui, através do edital Arte Todo Dia, ano 6. Pode falar? Pode, todo dia. claro. Da Fundação Deve Gregório falar. de Matos. Sim. A gente precisa falar, porque esses apoios que vêm do poder público, a gente precisa falar que precisam vir mais, né? Mais, Então, exatamente. mais e acontece, né? E acontece. Tem público, tem carência, tem E a demanda gente para celebrar gente cada fazer. um que acontece, Exatamente. né? Porque, né, é uma gota de água no deserto, né? Exato, assim, né? exato. E Exatamente. aí fica um alerta para os outros gestores, né? Que escutem, que observem o que funciona. Então, se isso aqui funciona, vamos aderir também. E o que a gente tem vivido ao ir para as escolas é um lugar de
Tá, mas vai ser só dessa vez? Vocês não vão vir outras A vezes? gente está com 5 vivências, né? E cada vivência tem uma duração de 4 horas. A gente escolheu 5 escolas municipais de educação infantil aqui em Salvador para fazer. E nas visitas, na pré-produção do projeto, a gente viu a vontade, o desejo, a carência, tudo misturado de querer ter o projeto dentro das escolas. 4 horas? 4 Então, horas. assim, se for numa manhã, é uma manhã? É uma manhã. É uma vivência inteira. Isso. 4 horas, Exatamente. ininterrupto, né? Obviamente tem um intervalozinho de 20 minutos. Mas é pras maravilhoso. crianças. Então, assim, não é uma apresentação de 1 hora. Não, é Não, uma vivência. é um orgulho, uma que- vivência. A gente canta, a gente desenha, a gente faz um monte de atividades e exercícios teatrais. As crianças tem contação de contam suas histórias. Isso. É um lugar de aproximação mesmo. E veio a calhar justamente no momento que a gente está vivenciando muito negativo, né? Desse terror das crianças com a sala de aula, com esse temor, com essas ameaças. Então, muitas escolas a gente foi visitando e elas relatavam que muitas crianças nem estavam indo para as escolas, com medo. E aí a gente pensou, nossa, mais potente ainda fazer essa vivência neste exato momento, porque é um lugar de acolhimento e que, de certa forma, a gente está ali, na verdade, tentando colaborar com a luta que os educadores já estão lutando há um bom tempo. E a gente Somando falou, forças, olha, né? vamos somar forças com vocês, a nossa linguagem é a arte, então a gente vai levar a arte para ajudar nesse processo que vocês estão vivenciando de transformar a escola num ambiente seguro, que as crianças se Acolhedor. sintam acolhidas, sintam o afeto e sintam a vontade, mesmo com aquele medo que ainda estamos vivenciando, mas ainda assim tenham a força para poder estar em sala de aula. Retome o prazer de estar em sala, Exato. né? De estar com os colegas, de estar naquele ambiente de educação também. Então, a gente foi recebida assim com Não, e Ai, é que- maravilhoso. um alívio, um Pelo balão. seguinte, como concorrer com um aparelhozinho que uma criança pode ter, Sim. cheio de cores, cheio de sons, cheio de imagens, Sim, de sim. tarará, numa sala de aula. Eu penso que só através da arte, né? Assim, Sim. a arte e a educação, né? Isso. Assim, tem professores que têm a arte de ensinar, Sim. de só falar, já, né? Leva a gente para qualquer lugar que ele queira Tem levar essa- na nossa imaginação, mas tem essa outra coisa que é o suporte da arte mesmo, né? De elementos, de sons, de Isso. objetos, né? Que simbolizam, né? Ó, para aqui, isso aqui sugere tanta coisa, né? Sim, Que sim. personagem é esse aqui? É a vovó da Zana. É a vovó dessa aqui, ó. Da Zana. A É a Zana, avó do Ilê. que foi uma menina que ela mora no Curuzu. E ela, muito curiosa, sempre desejando muito conhecer os seus antepassados, ela resolve viajar até o Senegal para conhecer a história de sua família. Porque a avó sempre contava para ela que os ancestrais vinham lá da África, do Senegal, e ela resolve pegar esse barco, esse barquinho e atravessar o oceano rumo ao Senegal. E lá... E ela vai e chega na ilha de Goré. Isso. Na ilha de Goré, ela encontra um baobá enorme, lindo, maravilhoso, que começa a balançar os seus galhos, sai música dos galhos, e encontra um tambor colorido que toca 3 sons, que são os sons das iabás que a gente apresenta no espetáculo. Aí ela conhece as princesas É. que moram lá. E aí, através da dança das princesas, das suas roupas, das suas conchas, dos As seus princesas cabelos... cantam para ela, dizendo que sim, que cada uma delas é da família dela, de Zana. Que são princesas. Aqui é a nossa princesa Iemanjá. Nós temos a nossa princesa Oxum. E Nossa Iemanjá. princesa Yansan. Yansan. E aí... 3 figuras fortíssimas, né? Exato. 3 entidades assim. E aí, quando ela retorna para casa, ela retorna, enfim, encantada com o conhecimento que ela teve nessa viagem e sai gritando para a avó que ela hoje já sabe o que ela é uma princesa e que a avó é uma grande rainha. E aí aparece a avó, essa rainha maravilhosa do Ilê, que a gente fez, homenageando. Na busca por entender a sua memória, as suas histórias, Exatamente. ela entende a sua própria identidade, né? Que é isso que a gente vive. A história do seu povo, a história E de sua quem família. conta são crianças. Crianças. São crianças. Exato. E aí vocês têm o quê? Um figurino Temos um figurino de Rino Carvalho. Isso, um figurino grande, Rino lindíssimo. Carvalho. Rino, eu acho que ele nunca vem aqui se eu chamar ele, porque ele não tira fotografia, né? Não tira. O visual, a parte do audiovisual. O visual, ele não... Não é? Quem conseguiu Mas uma ele foto também não pode dele... a voz dele gravada.
Ele também Que não... ser misterioso. Ele já parece um Que não- gnomo, né? Aquele ser exatamente. pequeno, Rino é um barbudo. é um encantado. É um ser encantado. É um encantado. Maravilhoso, um artista fantástico. Fantástico, Agora- eu sou apaixonada. Muito lindo, assim. Só isso que vocês falaram aqui, nessa superfície desses personagens, a gente vê que tem uma história ancestral aqui, né? Essa figura preta aqui, que é a Sim. avó, Que é a neta. que é a neta Que é a neta da dessa rainha mulher Ilê. do Ilê, que Isso. leva ela para essa Conhecer. origem, que está Exato. tudo aqui na Bahia também, de alguma Exato, forma, né? Com certeza. No, Exatamente. no candomblé, né? Nos terreiros, nos blocos afros Sim, e tudo, sim. né? E como é que é, assim, se eu quiser ver um pouquinho disso contado, como é que é? É a luta do teatro brasileiro. Como é que é pra gente Como é que você ver? quer ver? Então, a gente vai estar no dia 9 de julho. 9 de julho, na Casa do Comércio, abrindo lá a temporada do teatro. É. A gente vai ter Histórias do Mundão. No Sesc, no Casa do Sesc Comércio? Casa do Comércio, Isso. 9 de julho. Isso, E uma 9 de outra julho. data, que eu não me lembro agora, no Sesc Pelourinho. Sacanagem. Aqui é uma outra história, tá? É. Chefe Munduru, que é a história do Paulino, que a gente homenageou. Paulino é ele? Esse, É. Na época que a gente estava escrevendo, a gente teve aí o assassinato do Paulino, um dos chefes do Yanomami. E aí a gente colocou para homenagear a personagem, o menino, com o nome de Paulino. E é interessante porque imagina a criança, né? Que a criança, eu penso às vezes que a criança ela é capaz de embarcar mais numa viagem dessa, de que esse aqui é o Paulino, de que, né, cada figura que representa Sim, uma embarca pessoa, mesmo. do que uma própria pessoa. Exato. Esse é o mundo da Exatamente. criança, né? O universo lúdico, né? É. Nós temos crianças pequenas em casa, a gente vê, assim, essa caneta aqui se transforma em milhares de coisas para ela. Então, quando a gente estava num processo de criação, que o Rino, a Lucy também, que é Sim, que fez todos nossa esses aderecista. adereços maravilhosos. E eles falaram, não, a gente vai transformar várias coisas. E aí o Rino veio com a Zana vai ser uma rosa. E aí ele trouxe a imagem da rosa pra gente, uma rosa negra. E a avó vai ser a rainha do Ilê. E a gente foi construindo isso e essas imagens. E as crianças embarcam assim. Eu vou falar que aquele ali é o chefe Munduru. Todo mundo acredita que ali é o chefe Munduru. Já é mesmo, né? É. Falou para a criança que é. E após Deu o espetáculo, doce pra criança, né? E após o espetáculo, todos eles ficam enlouquecidos para querer tocar. Levar para casa. Aí já não é mais uma rosa, já é a avó da, né? Exatamente. Para eles Ganha uma outra camada, né? Isso. E aí, esse mundo, assim, esse universo é que o ser humano, de um modo geral, sendo criança ou não, precisa acessar, né? Você falou assim, que fez teatro como se fosse um remédio, uma cura, né? Onde Sim. você se segurou, né? Sim. De que forma que o teatro, né, te salva? Assim? Ele me salva? Ele me salva todos os dias. É um lugar que eu vou para expurgar, para me reconhecer, me reencontrar, né? Então, assim, quando tem dias que eu não estou... que eu preciso estar acessar um outro lugar, aí eu vou lá, escrevo, eu vou lá. Eu estava comentando com a Ana essa semana, que falei, gente, toda vez que eu estou numa fase que eu preciso de força, eu sempre estou criando. Assim, o universo, ele mistura, ele faz a sua alquimia para dizer, não, tá vendo ali? Eu estou montando um espetáculo agora, adulto, com a Aisha Marques. Maravilhosa. Maravilhosa. Vão ser nós duas em cena. E eu falei, gente, que presente é estar nesse processo com ela. Nesse momento que eu estou agora, que eu preciso estar, sabe? Tem momentos que a gente precisa desaguar, que a gente precisa expurgar as coisas. E o teatro é esse lugar de tudo, eu acho, assim. É um porto seguro para mim, é cura, é um lugar que me salva, que me bota para cima, que me derruba também, porque ele tem o seu lado dark, trash. Bota na realidade, né? Bota, Que dá não uns é... tapinha na gente. Uns tapinha, mas a gente... E é uma cachaça, mas a gente gosta, a gente fica. Difícil pra caramba. A gente sempre pensa 10 vezes em continuar, né? Você pode me dizer A melhor gente do que... desiste a todos os dias, Todos né? os E dias. continua todo dia. E não é? continua todo dia. Então, é sagrado para mim, é cura, assim, é uma palavra que eu posso associar mesmo, assim, teatro para mim, teatro, arte em si, porque eu também gosto de escrever, gosto de produzir, gosto de produzir para o outro, né, ver o outro também botando para fora
os seus encantados, as suas ideias. Atuar, para mim, é imensidão, assim, é grande, é amplo. E para você? Enquanto ela estava falando, eu estava relembrando a energia que a gente recebe toda vez que a gente pisa no tablado, né? Toda vez que a gente coloca o pé para entrar em cena, é uma energia que não dá para explicar. E você olha pro colega do lado e fala, eu preciso ir no banheiro, o outro... mas... É porque tem sido um momento tão atípico, assim, pensar na luta que a gente tem vivido diariamente para continuar fazendo a arte que a gente faz, o teatro. Em particular, na Bahia, a gente tem vivido assim, uma realidade difícil. Para o artista que vive do teatro, tem sido muito difícil. E isso não é só uma realidade nossa, é uma realidade que a gente ouve de todos os nossos colegas, né? Então, continuar fazendo teatro, mesmo nessas dificuldades, é porque a gente só consegue respirar isso mesmo. É achando que quando termina uma montagem a gente fala, não quero mais isso. E aí vem a colega e fala, não, mas eu tô com essa ideia aqui. Aí a gente pronto, fala, aí lenhou, né? Mergulhei na sua ideia. Todo então espetáculo eu falo que é o último. Falei, não, eu vou parar um pouquinho, eu vou estudar fazer outra coisa. Mas não sempre tem como. um negocinho ali que cutuca você e que leva você para um outro lugar. Né? Mas esse romantismo que a gente tem com o teatro e tudo, mas a gente tem o pé no chão também. Sim, de claro. falar, não, a gente está vivendo momentos ruins, assim. Para a produção teatral baiana, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. E... Vivemos Sim. dos últimos 4 anos um momento difícil nacional, né? Para a cultura, a gente sabe disso, de tudo que foi feito. Mas como uma boa atriz da Bahia, a gente tem que... A Bahia também está no bolo. Mas eu tenho esperança Sim. sempre de que as coisas vão melhorar e que as coisas vão se reencaixar. Aquilo que a gente já conquistou vai voltar, né? Precisa voltar. A gente não pode andar para trás. E vai vir coisas novas, porque tem cabeças novas, pessoas novas surgindo, com fôlego, com gás, né? E para empurrar quem já está no caminho, para levar. Você falou que a gente vive de teatro. A gente tenta viver, né? Sobreviver. Que é isso que acontece, porque a gente não meu sonho é só atuar. Assim, sair de projeto, né? Fazer uma coisa. Pagar as contas todas só, né? Massa. Com o trabalho que você faz no teatro, Lindo, né? de ter um cinema, tempo, televisão. Exatamente, de ter uma grana que pague minhas contas, que eu consiga viver disso. E não é assim. Não é assim porque a gente precisa produzir, porque a gente precisa fazer 300 coisas para pagar uma conta de luz, né? Estou aqui chorando as pitangas. Não, mas quando você falava que Ana falou essa coisa lúdica, não, você usou um termo... Romântica. Romântica e Sim. tudo, porque assim, muita gente que está, né, até nos vendo agora, a gente acha que é só a capa da revista e, né, Exato. e a manchete maravilhosa, mas é uma realidade que cura. Que cura. Porque leva a gente também lá Pra um outro lugar. Pra dentro de nós, no fundo Exatamente. do poço. O que a gente trabalha em nós, a gente também trabalha coletivamente. É um reflexo também do que é a sociedade, né? Então é bom para quem faz e é bom para quem vê também, né? Assim, cura todos, né? Cura Isso. quem está ali Exato. interpretando o personagem, mas cura quem está assistindo também, né? De Sim, alguma forma, sim. né? Em alguma dimensão, né? Isso. Ó, aqui tem umas perguntinhas ou coisas que só Deus sabe o que vocês podem pegar, entendeu? Gente, que Senti um suspense tem uma aí. trilha para esse momento. Que às vezes é o cachê deles, entendeu? Que vocês pagam. Ou então um pix para nós, hein? Qual personagem que fez que mais tem semelhança com você? Ainda bem que eu não peguei essa. Mas você pode responder também. Não seja por isso. Nossa, qual personagem que eu fiz que tem mais semelhança comigo? Olha, trazendo assim pra memória mais recente, Morte e Vida Severina. Não que eu tenha vivido a labuta de ir caminhando, não, mas Morte e Vida Severina, por vir de um interior, por vir do barro, por vir do pó, assim, traz muita referência dos meus ancestrais, das mulheres que vieram atrás de mim. Apesar de ser um personagem masculino na história, a gente traz para a nossa realidade. E
Eu tenho muito, assim, inclusive quando eu estava no processo, eu fiz o Morte e Vida com a direção do Érico José. Foi um espetáculo de formatura da escola de teatro. Foi em 2013. E eu vivia, inclusive, no período de criação de personagem, um lugar de memória mesmo, trazendo essa vivência que eu tive em Irará, na minha história. E então é um personagem que eu me identifiquei muito, assim, o processo do Severino, a caminhada do Severino, me identifiquei muito com o processo dele. Mas aí depois, agora eu tô lembrando de outros personagens, eu lembrei da Doroteia, lembrei... Acho que todas as personagens, né? Eu posso estar Tem um pouco, né? sendo uma louca agora falando, mas eu acho e sinto, às vezes, no meio do processo eu descubro, poxa, tem uma coisa parecida aqui comigo. Acho que todas vai ter uma coisa... Você encontra algo ali. Um negocinho, talvez uma com mais probabilidade, com maior grau de envolvimento, maior grau de identificação, e outras menos, claro, mas eu acho que todas você recebe e todas você doa um pouquinho. Sim. E aí você acaba meio que se... Eu carrego todas em mim. Eu sou chatíssima. Teve um processo que eu fiz, não vou falar onde e nem com quem, que eu tava montei a personagem, aí no meio da temporada, um outro diretor falou assim, ele troca a Manu, tira a Manu, bota a Manu em tal lugar e traz a outra atriz e bota pra fazer o que Manu... o que você fazia. Mexeu com você? O quê? Eu fiquei... Por quê? Possessiva. Ariano, né? Ariano. Astrologia. Não, porque... Mas é terrível, assim, eu também posso falar, né? Gente. Primeira coisa é o seguinte, eu sempre acho que alguém vai fazer melhor do que eu. Bate uma, sabe assim? E geralmente faz. Geralmente né? eu só consigo ver no outro qualidades, entendeu? Sim. Em mim, defeito. Isso é um defeito também, né? É um problema também. Mas é isso, é porque você fica ali, você tá ali cuidando daquele bichinho e entregar para o outro. Mas tudo bem, eu entreguei. Depois fui feliz, depois com outras... Foi fazer análise e tal, Foi. para resolver. Mas eu acho que tem um pouquinho sempre das coisas que a gente cria na gente, e sempre a gente entrega um pouquinho da gente, né? Tem, Sim, não, e é com isso que você está certeza. falando, porque assim, é também um filho, né? Assim, é você ali, né? Então, Isso. essa coisa de... Claro que eu estou brincando, embora seja verdade. É melhor eu fazer sempre do que eu ver alguém fazendo o que eu estava fazendo, porque a possibilidade dessa pessoa fazer muito melhor do que eu existe. E aí vai mexer com, né? Mas é porque também é a gente aquilo, né? Você passa a ser você também, né? Passa a ser seu, Sim. passa a ter uma ligação afetiva, né? Enfim, é uma ligação que você tem, né? com o Você personagem. mergulha naquela realidade que se torna sua também, né? Então, é meu isso aqui, porque eu estou vivenciando isso aqui, de certa forma. Não queira meter sua mão aqui no que eu já estou fazendo, né? Tem esse sentido de posse, assim. Mas agora é a sua. Agora é a sua. Ai, gente. Pegou carona na Agora outra, vai ser né? Mas agora é a sua. Olha, eu não gosto... Vai que é o cachê. Às vezes é o cachê só de um. Às vezes é o cachê só de um, às vezes é o cachê da banda toda. Opa. Trouxe banana aí, vocês querem? Qual? Essa pergunta para um ariano... Eu sou sou de ariano, Áries. eu sou de Áries E também. A gente não tem filtro. Quer dizer, agora eu tenho, que eu tô ficando velha. Com análise a gente consegue ter filtro. Mas antes eu não tinha, não. Qual a pior coisa que já disse a um amigo? Eu sempre digo a pior coisa pra mim. Ela é sempre péssima. Não, calma. Não, gente, porque assim, eu trabalho na realidade. Péssimo isso. Não, corta pode isso na ser. edição, pelo amor de Não tem Deus. edição, não. Não sei qual foi a pior coisa. Na verdade, eu posso dizer que a pior coisa seria a sinceridade. Que para muitos pode se tornar uma pior coisa, né? Você ser uma pessoa muito sincera ou ser real. Eu tô tentando me... Eu tô Não, percebendo. mas tá sério, mas Não é? Porque às vezes a sinceridade pode chocar o outro. tem que ter Aí tem hora, que ter lugar. Exatamente. Né? Que eu digo aí você que com a idade... Por exemplo, se você entra e vê uma peça que eu faço e eu não fiz bem a peça, você vai chegar pra mim e dizer que foi ruim? Hoje em dia, não. Hoje Mas em ela dia eu já vou disse. sair... Mas- Ela já disse. Eu já disse. Não, mas assim, eu só falo quando é muito amigo. Quando é realmente aquela pessoa que eu sei. Mas não falo no dia da apresentação, jamais. Eu não saio do espetáculo quando eu acho que ele é
acho que ele é ruim, né? Porque o que é ser ruim? O que não é ser bom? É muito da ótica, muito pessoal essa análise. Então, o outro pode estar chorando ali, encantado com o espetáculo, e você fala, que não chegou coisa, pra mim, não chegou pra mim. Então, eu nunca saí. Assim, eu já tive espetáculos que eu fui assistir que eu falo, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas eu fiquei por respeito a tudo, por respeito ao artista que criou aquele lugar, ao teatro, ao meu exercício também. Então, assim, às vezes a pior coisa que a gente diz no meu caso, é a sinceridade, que hoje, com uma boa terapia e um pouquinho de idade, a gente vai vendo o contexto, a gente vai vendo o momento certo, a gente vai vendo ou não dizer, enfim. Mas Manu, assim, eu acho bacana o que você trouxe pelo seguinte, temos que ser sinceros também, né? Claro que tem que saber a hora, o jeito, né? Chegar assim, né? Na jugular da pessoa e tal, mas é tipo um conselho mesmo, né? Zebrinha, que já teve aqui no maravilhoso. Pod. Um dia eu estava sentado com ele, assistindo, eu não lembro o que foi, tem um tempo. Aí era alguém que não estava legal em cena. Ele me cutucou, fez assim, pai, se eu tiver assim, você me avisa. Ai. Então, assim, é amigo. Sim. Claro, avisar, né? Tipo, não é fácil, não, é difícil, né? Até porque a gente não quer que isso aconteça com ninguém, né? Exatamente. A gente quer chegar para a pessoa e vibrar com o êxito, né? E o contrário é também real. Ela sabe dizer, eu quando gosto muito, eu não tenho problema em elogiar. Tem pessoas que também não gostam de elogiar. Não vai elogiar porque a pessoa vai... Não, eu não tenho problema nenhum. Gente, aquela pessoa tá maravilhosa em cena. Aquela pessoa tá transbordando. Ó, caralho, isso que ele tá fazendo. Vou lá falar isso. Então você trouxe outra coisa que é o seguinte, tem gente que se incomoda com o sucesso dos outros. Sim. Exatamente. Eu prefiro, sabe, bater palma e ir lá também dizer. Não, sabe? eu faço questão de gente dizer. Que não, que é capaz até de fazer o contrário, né? De dizer que é ruim e tal, para diminuir. Mas esses são pequenos. Exatamente. Eu acho que, né, para ser grande tem que, né? Se é grande, não tem medo de mostrar o que é bom, né? No outro. Não é? Eu acho que esse lugar também é um lugar muito que a gente vê o colega como um concorrente, né? Então, elogiá-lo significa me diminuir, quando na verdade não, tem espaço para todo mundo. Então, só nasceu para todos. Reconhecer o trabalho do outro não vai diminuir o seu trabalho, né? Mas a gente ainda tem esse lugar da concorrência, da disputa. Aí tem ego, aí tem várias coisas que a gente resolve na terapia. Então, aí você traz uma outra coisa que é bacana na nossa profissão, que é coletivo. Sim. E aí a gente está falando de grupo. Quando é grupo, então, isso é mais fácil até, ou não. Né? Mas assim, é aí que se exercita mais isso, né? É irmão. Isso. Porque em elenco, de repente eu entro no elenco que eu conversei com o produtor ou com o diretor, né? Individual, você conversou também, tem os seus interesses, você também, o que liga nós ali é só aquela apresentação. Né? Mas grupo não, né? Tem várias coisas em comum, né? Inclusive essa coisa de mais afetiva mesmo, de exercitar, de cuidar exercitar os dois lados, do elogio e também da concorrência, porque tem também. Vivi isso já, né? Em coletivos, tem. E de pessoas de tal, o dia a dia lá comigo e tudo. Mas, assim, é maravilhoso. Porque a gente aprende muito, né? A gente mostra que a gente está ali vivendo a mesma coisa e que todo mundo pode, que todo mundo tem ideia, que todo mundo pode expor. E aí, falando sobre essas coisas todas, se engana quem está nos assistindo que pensa que a gente faz só por vaidade de querer estar na capa da revista. Não, é o nosso remédio, é o nosso, né? É onde a gente se constrói. O último estágio de qualquer pensamento quando a gente está fazendo. E aí eu trago, eu sempre falo nessas entrevistas com os outros artistas e tudo, é a questão, o chegar lá. Eu cheguei lá. O que é o chegar lá, né? O que é o sucesso? É você estar numa capa de revista, é você pegar um projeto de grande divulgação, de grande mídia. Isso é um exercício constante, pelo menos para mim, de estar sempre me reavaliando aonde eu quero chegar, né? E eu acho que onde eu quero chegar não tem. Pelo menos eu tenho
cada vez mais clareza, né? E propriedade disso dentro de mim. Onde eu quero chegar é estar chegando. É o nome aqui. É estar caminhando. Chegança Ateliê Cultural. Isso. Sugere um pouco isso, né? Tá sempre chegando, né? Sempre chegando. E tá chegando aqui e vai sair daqui a pouco para chegar em outro lugar, né? Exatamente. Vai chegando E nos construir lugares. esse enxergar lá, que nunca tem fim. Mas é interessante você falar isso, porque quando eu fiz televisão, com 24 anos, então muita gente chegava para mim e falava assim, poxa, parabéns que você chegou, por você ter chegado onde você chegou, era coisa assim. E a pessoa dizia aquilo, eu via que era muito mais uma realização dela do que minha. Eu pensava comigo, cheguei aonde? Eu vou chegar num lugar e ficar naquele lugar? Aí eu não vou continuar chegando, né? Eu também prefiro continuar chegando, passando pelos lugares e aprendendo, Exato. né? Com cada lugar. Estar né? em movimento, né? Eu acho que é muito mais importante do que chegar aí, ok. E esses instrumentos aqui, assim? Essa aqui é a calimba. Calimba, maranhense. Som maravilhoso. São instrumentos que a gente utiliza no espetáculo. Nós temos o apito. Conte aí a história desse apito. A história desse apito? Qual é a história desse apito? A história do... De onde vem o apito? Eu peguei numa comunidade indígena. Então, tem uma história. Tem uma história, mas, gente, peraí. A Covid... Aonde? Em que lugar? Na Bahia? Foi, no sul da Bahia. Pataxó? Acho que não era Pataxó, era um outro... Mas era Porto Seguro, não? Era abaixo de Porto Seguro. Pra cá? Buerarema, por ali? Era uma comunidadezinha e eu peguei esse apito. Eu estava, na verdade, a lazer, né? Não foi nesse foco de comprar nada. Aí visitei, conheci a comunidade e peguei esse apito. Comprei ele e comprei. Não tinha nada na cabeça, não tinha nenhum propósito. Trouxe porque eu achei interessante. Eu tinha estava experimentando alguns apitos, porque eu estava em processo com o Segredo da Arca de Trancoso. A gente estava experimentando alguns sons para botar no espetáculo. A gente teve tive o prazer e a troca com Emília Biancardim, que maravilhosa. É maravilhosa, ganhou o livro dela. Pesquisadora A gente de pesquisou infinitos instrumentos, né? 300 coisas para botar naquele espetáculo. E aí eu estava muito louca naquele momento, assim, louca de querer buscar coisas. Eu encontrei esse apito e trouxe. E como é que toca ele? Não é de soprar, né? Apito geralmente diz que é pra soprar, né? É só isso aqui, é um apito chocalho. Gente, me perdoe, galera, me perdoe. Porque ele tem uma história. Só que o apito em si, o porquê ele é assim, qual a função dele dentro da comunidade, existe. Então, quem tiver assistindo... Eu que sou da floresta, assim, da floresta, na Mata Atlântica, no sul da Bahia, que não queria fazer escola de teatro, porque eu queria continuar dentro daquela floresta por ali, assim. E esse som é muito... Lembra a noite, é um som de algum bicho, algum grilo, que remete a uma tensão, um terrorismo, e é um isso medo. Que a gente faz no espetáculo. Sabe? Quando Cria um suspense. A gente chega... Ela toca um negocinho. É pavor, uma pessoa sozinha na mata. Escura. Sai pra lá, assombração, né? As crianças. Pega uma pessoa de Salvador que nunca foi numa floresta, bota de noite lá na Mata Atlântica. Ela vai ouvir esse som e muitos outros e vai ficar com medo. Sim. Vai ficar com medo de uma realidade que ela nem conhece, né? E eu vejo nesses sons uma tecnologia. Parece tecnológico. Claro. Quantos aparelhos tecnológicos tem esses? Dá pra fazer. E tem outros tantos, assim, que parece mesmo um sintetizador ali, que eu ouço na floresta. Eu falo, olha de onde é que o homem tira. Aqui. Sim. Não é do nada. Não, tem uma referência, certeza. né? Tem uma referência. Mas tem mais perguntas que vocês podem pegar. Ai, meu Deus. Ela foi rápida, né? E aí... E eu quero ouvir mais música. Já que vocês não contaram a história pra mim aqui dos personagens, entendeu? Qual é a primeira lembrança que você tem na sua vida? Nossa, mãe. Ainda bem que foi você que tirou. Aí foi você.
Gente, Mas pense você também. É. mas eu tenho sim. Eu tenho. Pô, são várias lembranças, mas uma que é forte, porque eu nunca mais reproduzi, enfim, que é Pé de Carambola, da Casa Chega, de ela Veraneio. deu água na boca, ela foi assim, viu? Pé de Carambola, da Casa de Veraneio de meu pai e de minha mãe. Você tinha que idade? Eu tinha 5, 6 anos, em Portão. Quando o Portão era lugar de veraneio, né? Era mais afastado, ainda as pessoas estavam se... Era uma viagem pra lá, né? Exatamente. Então, a gente tinha uma casinha bem pequenininha, bem simplesinha, no quintal, tinha um pé de carambola. Meu pai comprou uma casa com pé de carambola. E aí, minha fazia doce. De carambola. Aí, eu comia estrelas. Então, a Pois história é. que manhã contava era que hoje a gente vai comer estrela, que ela cortava como estrelinhas. Então, Cortou a carambola assim, né? São várias estrelinhas. Vira uma estrelinha. É. Então, fazia doce de estrelinha, eu comia estrelinha crua. Então, isso pra mim é tipo, eu tava comendo a estrela, sabe? Eu tava ali comendo o céu. Já tô... Lua em Câncer, assim, eu fui começar a variar. E minha lembrança não é nada romântica, assim. A minha primeira lembrança que eu tenho, que eu morava no interior, a gente tinha uma casa que normalmente o banheiro era no quintal, né? E o banheiro era no quintal, meu quarto era bem lá no Eu morei numa início. casa assim também. E aí eu lembro que eu acordava de manhã, levantava para ir ao banheiro, fazer aquele xixi da manhã, tinha gente no banheiro. Aí o que a gente vai fazer? Xixi no quintal. Aí eu ia lá pro fundo, já tinha um lugarzinho que tinha um buraco certo, que era da força que a gente fazia do jatozinho de xixi. E aí já ficava lá, essa é a minha primeira lembrança. Eu saindo do quarto, sabia que tinha gente no banheiro, já ia lá pro meu lugarzinho, dava aquela agachada e fazia meu Isso com xixi. que idade? Com 3, 4 anos, já fazia meu xixi no quintal. Contei as estrelas, ela... Ela foi pro chão ali, né? E um xixi, né? Aterrou. Mas é assim que a gente vive em equilíbrio, né? Não pode estar sempre a cabeça na lua, tem que ter o pé no chão. Vamos lá, vamos ver aqui. Mas é interessante porque, assim, feliz de quem vive no interior, né? E tem essa possibilidade. Eu também morei em casa que tinha quintal, que o banheiro era lá fora. Então, às vezes, eu tinha medo, eu não ia, fazia nas calças, na cama. Era no quintal. Eu era medroso. Não era sempre que eu ia, entendeu? Poxa, qual artista você gostaria de trabalhar? Que pergunta difícil, porque são muitos. Tem que ser local? Não, a lista é imensa, assim, de artistas que eu gostaria de trabalhar. Um que eu nunca trabalhei diretamente, nunca contracenei com ele, já fui aluna dele, tenho muita vontade de contracenar, é o Arildo. Arildo dela. Nunca o contracenei mestre, com o Arildo. Né? Já fui aluna, já tive aulas de Shakespeare com ele, mas nunca contracenei. A Hebe também é outra, que foi minha orientadora no mestrado. Eu tenho uma vontade imensa de contracenar com ela. Ela fala que não vai voltar a cena nunca mais. Eu não acredito. Eu acho que um dia volta. E Hebe Alves também. E o outro, que também foi meu professor e tenho muita vontade de contracenar com ele, só que ele disse que não atua, é Raimundo Matos. Que é uma figura que eu tenho assim uma grande admiração. Mas aí a lista de artistas vai, se deixar, eu vou falando aqui um monte. E como é uma profissão que basta estar vivo para poder fazer o Exato, personagem, né? É uma das exatamente. vantagens dessa nossa profissão, né? Não tem, tá velho. Tá Isso. velho, tem personagem velho. Exato. E se é no teatro, um velho pode fazer uma criança. Pode Exatamente. nascer, né? Pode ser uma Exatamente. criança nascendo, né? Então isso é maravilhoso. Diga Eu vou aí. fazer uma Aí criança você. nascendo agora no espetáculo. Ai, gente, são muitos, né? Você já tinha trabalhado com a Isha em cena? Não, a gente fez uma série, Francisco Só Quer Jogar Bola, da Doc Doma Filmes, em 2016. Contracenamos bem pouquinho, mas a gente se aproximou lá na série. E aí, trocando, a gente foi conversando e falou, não, vamos fazer um espetáculo juntas, vamos. E várias coisas na cabeça, porque a Isha é um turbilhão de ideias. E a gente passou anos, 2016, 2017, 2018, a gente começou a escrever, 2019 aconteceu. A gente passou agora no edital, no setorial, ficamos como suplentes, mas aí foi todo mundo no bolo e a gente está montando esse espetáculo. Uma atriz fantástica, né? Com A direção Isha, de João Lima. Maravilha. E a gente está com um time bem legal, assim. Acho que vai ser em junho, a gente estreia agora. 8 de junho, no Gregório de Matos. Bom, eu vou falar de um amigo que eu já tive ele assim em cena
me ajudando, colaborando na construção. Por um pouquinho ele não me dirigiu, mas ele sabe disso, que a gente tem esse desejo de trabalhar juntos e quem sabe isso acontece, que é Fábio Vidal. Maravilhoso. Eu sou apaixonada por Fábio. Fábio, assim, é um ser, é um outro encantado para mim, que ele está sempre renascendo, né? Quem conhece Fábio mesmo, assim, pede, não só a arte, ele está sempre como um ser humano renascendo. Então, o processo dele com o teatro, com a arte de cura, é muito parecido com o meu. Então, rola uma identificação do quanto o papel da arte tem na vida da gente. Então, Fábio seria um amigo e um artista que eu admiro muito. Sou apaixonado por tudo que ele faz e que eu tenho muita vontade de contracenar. E você também. Eu também? Eu acho você incrível. Te admiro de longe, já tem tempo. Acho você maravilhoso também, assim. Vou aproveitar a oportunidade, né, que eu tô aqui. Vai que... Vai que gente... Vamos fazer uma peça? Não, mas, enfim, mas como obrigado. eu falei que eu não tenho problema nenhum em elogiar, eu admiro também o seu trabalho, como você... Lúcio também. Lúcio, maravilhoso. Lúcio, eu sou apaixonada. Tranquese. Que exatamente. ator também, né? Ele ia fazer assistente de direção nesse espetáculo com o João, mas ele está no espetáculo com o Márcio lá, com você, né? E aí acabou que migrou. Mas Lúcia é maravilhoso. Mas que bom que todos são possíveis, né? Sim, Arildo, né? Todas essas pessoas, né? Somos possíveis, né, de trabalhar juntos, né? Isso é que é maravilhoso também, né? E é muito bom admirar o colega, né? E dizer, poxa, ele é possível, ele está aqui perto. Quem sabe, enfim, mesmo que não aconteça, eu vou ali assistir o que ele está fazendo, vou aprender também. Aprender vou com trocar. o outro. Exatamente. E música? Mais que vocês queiram tocar? A gente pode tocar, a gente já falou da Zana, a gente pode cantar o Baobá. Ele tá frustrado que a gente não contou a história da Zana. Gente, eu tenho medo de errar. Mas aí eu vou assistir, aí eu vou ver. Quando vocês estiverem apresentando, eu quero ver. Casa do Comércio. Dia 9? Eu acho que é 9 de julho. Mas fica até quando? Não, a gente é uma apresentação só. Única. É porque a gente está participando do retorno da Casa do Comércio, né? Vai ter uma programação de reabertura. E aí vai ter uma programação infantil e a gente está compondo essa programação. Eu acho que eu não vou estar aqui. Acho que eu vou estar no Rio, ensaiando. Ele tá dando deixas pra gente contar a O história Mas da a gente Zana. tem também outra data. Poderíamos E se a fazer a pessoa história que de- escreveu errar? Daniel Arcades, me perdoe se eu errar aqui. Tá, posso tentar. Vamos Gente, lá. que nervoso. Eu falei que eu adoro improviso, mas tô nervosa agora aqui. Como é que começa mesmo? Pelo nome da personagem. Zana é uma menina nascida no Curuzu, que adorava ouvir as histórias contadas por sua avó, que narrava as antigas memórias do seu povo vindo lá do Senegal, na África. Sempre muito esperta e curiosa, um dia ela resolveu conhecer de pertinho tudo o que eles faziam, que língua falavam, como se vestiam, como dançavam, até que resolveu pegar um barco e atravessar o oceano rumo ao Senegal, lá na África. Nessa travessia, Zana conheceu a Mãe Mar, que a levou até a ilha de Goré. Chegando lá, quer dizer aqui, na ilha de Goré, Zana abraçou a Mãe Mar em agradecimento por a ter levado com segurança até a ilha. Então, a menina desceu do barco e, caminhando pela ilha, ela encontrou uma árvore ancestral. Era uma árvore antiga, de tronco bem alto e folhas pomposas. A menina ficou encantada com o balançar das árvores e da música que saía dos seus galhos. Então, Zana sentou aos pés da árvore e começou a escutar. Oba, que bom te encontrar. Sou eu, um baobá.
a terra com a mão, por meu caule os deuses descem ao chão. Oba, que bom te encontrar. Sou eu, Umba-Oba. Sou a árvore que guarda os nossos ancestrais. Por aqui toda princesa visita a terra em paz. Sou a árvore que vai te abraçar e muitas histórias contar. Oba, que bom te encontrar. Sou eu, Umba-Oba. Oba, que bom te encontrar. Sou eu, Umba-Oba. 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 Uau, lindo. Essa música é linda, né? Lindo, né? Eu me emociono quando faço. Não, todo é mundo fica lindo. emocionado. E eu me emocionei você contando, porque assim, é do nada. Não Do Neide. é na palavra É. que a criança, né, e o adulto pode entrar na viagem, né? É lindo quando chega lá no baobá, que o baobá começa a cantar, sabe? É linda. E assim, a arte baiana tem um poder muito grande, né? Sim. Porque tem a dramaturgia que vocês criam, tem vocês atuando, tem músicos que criam nessas músicas aí, que não são musiquinhas, não, é coisa que leva a gente para a imaginação mesmo, né? Para o campo lúdico, né? Nossa próxima etapa é gravar as músicas, né? Luciano Cobra. Ainda tem a banda que colou bem ali, né? Já temos a nossa banda para gravar. Mas muito lindo mesmo, sabe assim, porque é adulto, né? Em Então, que sentido? essa é a- Não é contar historinha para criancinha, Isso, para enganar, não. Não isso. tem como a criança não Não tem como embarcar numa subestimar uma viagem criança. dessa para que ela, né? Que foi um aprenda, cuidado né? nosso, inclusive, de pensar, não vamos subestimar as crianças. Então a gente até utiliza palavras que a gente falava, poxa, mas vai chegar essa palavra? Será que vai chegar? Ancestralidade. Tem umas palavras que a gente usa assim, a gente fala, poxa, será? E aí depois a gente falou, não vamos subestimar. Não vamos subestimar. E aí tivemos uma experiência, que eu lembro que a gente estava apresentando um espetáculo e foi uma plateia muito próxima. E aí a gente estava fazendo um espetáculo, aí eu lembro de falar alguma palavra, não lembro exatamente a palavra, mas era uma palavra que não está no nosso dia a dia. Que aí eu lembro que a menina virava para a mãe e falava assim, mãe, o que significa isso? Aí a mãe explicava, aí ela Sim. voltava para a história. Maravilha. Então, E quer saber, né? Exatamente. Ela não quer perder a história. Não quer perder a história. E a gente fica com muito medo de achar que a criança não vai assimilar aquilo, não vai se conectar com aquilo, quando na verdade ela vai assimilar da forma dela. Como ela consegue assimilar? Se é pelo colorido, já que a gente apresenta para crianças de 3 a 12 anos, então cada um assimila de uma forma. Cada um tem a história de uma forma, né? E a gente não pode estar subestimando. E tem também que o teatro infantil, o teatro infanto-juvenil, é um teatro para a família. A criança não vai sozinha para o teatro. Tem o pai e tem a mãe. Então, esse teatro também precisa chegar neles. Sim. Então, como a gente contemplar a família, a imagem, as técnicas que a gente vai estar trabalhando, a música ao vivo. A gente tem um momento do espetáculo que a gente, o que, é que a gente vai fazer aqui? Bota um strobo? Não, que eu sou fotofóbica, então eu vou ficar meio tonta no espetáculo. O que, é que a gente faz aqui de mirabolante para a criança? Aí chegou no meio do processo, a gente pensando lá com o Rino, a direção é minha e de Rino, a gente ficou lá, os dois, louquíssimo, foi maravilhoso essa experiência para mim, porque a gente se falava 3 da manhã. Rino, muito bom, muito maravilhoso. Assim, foi uma experiência incrível. E aí eu falei, o que a gente vai fazer de mirabolante? Papel, confete, papel. E ficou tão extraordinário, um negócio, sabe? Simples, né? Simples, a gente jogou. Então, assim, aquela imagem, aquele recurso tão
bobo de festa de aniversário que a criança fica encantada, funciona para ela, à medida que a música que você acabou de ouvir, que com essas palavras, com essa melodia, com esse entendimento, também vai chegar no pai E sempre e tem na um mãe, né? E contemplar todos. Toda vez que a gente joga confete. Tão bom. Não, e assim, de coisa simples, né? O que também é legal, porque assim, não dá nada pronto. É uma tela quase que propondo para que o espectador também crie a história, né? Cada um, Exatamente. você falando aí, cada um vai receber de um jeito. Isso. Cada um vai viajar de acordo com a sua capacidade também, né? Exatamente. Mas sendo proporcionado dessa forma, que não tem isso. margem, assim, a margem é muito larga, não tem fim, né? Se Isso, tem uma isso. coisa que esse espetáculo não entrega, é nada pronto. A gente Tudo não tem que ser cenário, imaginado. Né? Então a saia que a gente usa, a saia azul vira o mar, a saia verde é a floresta. O meu chapéu é cheio de passarinho, de borboleta, que vira a floresta do Paulino. O meu é uma cidade, é meu chapéu é uma cidade. cidade. E a criança achou que era um bolo. Mamãe, um bolo. Na cabeça ali, né? Na cabeça. Aí vira a cidade da Catarina. Então, assim, a gente trabalha nesse mundo real, fantástico. E trazendo várias coisas, né? Trazendo o resgate dessa contação de história que a gente estava falando no começo e também trazendo essa coisa lúdica para a criança, mostrando que mesmo depois que a gente deixa de ser criança, a gente precisa ter esse olhar, né? Exatamente, alimentar. Para, assim, é um espetáculo que faz lembrar assim, as contações de história na porta da fazenda, de noite, na porta de casa, coisa que se perdeu muito o hábito também, não é? Que um pai ou uma avó podia levar uma criança para algum lugar. Eu morria de medo quando contava histórias lá das fazendas, do lobisomem, sabe assim? Sim. Eu era capaz de viajar. Imagino uma mãe minha contando ou minha avó. Agora imagina duas atrizes contando, que tem muito mais artifício na voz, quando começa a narrar, na música, que, sabe? É maravilhoso, né? Então, isso numa escola, por exemplo, vocês estavam contando, não é esse que vocês estão levando, né, para a escola, mas esse pode ir também, né? A gente usa A até gente alguns brinca recursos, muito. né? A gente leva alguma das histórias do espetáculo. Para cada turma, a gente está levando uma história diferente. Tem turmas que a gente leva a história da Catarina, que já é em formato de cordel. A gente faz toda em cordel. Cordel de Romualdo Lisboa, do Teatro Isso. Popular de Ilhéus. Ele deu esse presente pra Maravilhoso, gente, nosso maravilhoso. amigo. Na verdade, o texto base, o argumento é de Daniel E ele Arcades. fez o... Isso, exatamente. E aí, Luciano veio e musicou o cordel inteiro. Então, a gente leva a história da Catarina, às vezes a gente leva a história da Zana. E, em cima disso, a gente trabalha a temática com as crianças, elas mergulham nessas viagens. Teve uma vivência que a gente fez, que a gente levou a história da Catarina, e todos eles se transformaram em Catarina depois. Porque o que é a história da Catarina? Catarina mora numa cidade chamada Diferente, que lá todo mundo é diferente. Ninguém tem nada igual, assim. Cada Jogar um... isso na cabeça de uma criança Isso, já é maravilhoso. já o é barato maravilhoso. é esse, é ser diferente. Exato. E aí a gente começa a brincar. Então, Catarina, ela tá sofrendo um grande problema, porque toda criança nessa cidade diferente, quando completa 7 anos, ela tem que mostrar o que ela tem de mais diferente, que ninguém mais tem. E Catarina estava aflita porque ela estava fazendo 7 anos e não estava identificando nada nela que fosse diferente. Um sotaque, um sinal, um cabelo. E aí a gente brinca com as crianças, vamos aqui olhar agora todo mundo o que é que você tem de diferente. Aí cada uma vai falando, meu cabelo é o mais diferente, meu nariz é diferente. E a gente leva para elas. E aí Catarina está vivendo esse momento turbulento dela não saber o que é que ela tem de diferente. E vai conversar com a mãe dela. E aí a mãe dela fala, olha, a gente vai ter agora que fazer uma visita para sua avó, que ela está doente. E ela mora numa cidade chamada Segregue. Então, elas fazem uma viagem, tudo isso contado em cordel. E aí, elas fazem uma viagem até Segregue, ela reencontra a sua avó. A avó, só de reencontrar as suas 2 mulheres da família, já começa a ficar melhor de saúde. E aí, a Catarina, muito curiosa, falou, vó, o que eu mais quero agora é conhecer Segregue. Eu preciso conhecer essa cidade. E aí, ela vai andando pela cidade de Segregue e vai murchando. Porque o que ela vai vendo é uma cidade muito igual. Tudo é muito igual. Os prédios são iguais, as padrão, roupas né? iguais, as pessoas se vestem igual. E aí ela chega para a avó e fala, vó, mas eu não estou entendendo por que aqui é tudo tão igual. Eu andei de uma ponta a outra e as pessoas são muito iguais. E aí a avó, uma contadora de histórias também, conta como é que se formou a cidade de Segregue.
E aí ela conta que ali viviam povos originários, que ali era tudo floresta, e que veio um povo igual a elas, que aí a gente traz a história da colonização, e que foi derrubando tudo aquilo e transformando tudo em coisas iguais. E hoje a regra em Segregue é que seja todo mundo igual. E aí Catarina, que vem da cidade diferente, aflita em ser diferente, em querer ser diferente, fala, não, gente, mas isso, como assim? E aí ela começa a tentar bolar um plano para que aquilo em Segregue se transformasse. E aí é quando ela tem ideia, já sei. Quando eu completo 7 anos, tem o ritual da diferença, que acontece com música, com muita alegria, para a gente mostrar nossas diferenças. Vou convidar os meus amigos para levar esse ritual para Segregue, para as pessoas verem o quão bom é ser diferente. E aí ela faz esse ritual dentro da cidade de Segregue. Uma revolução que todo mundo fica maravilhado. E aí as pessoas entendem que todo mundo tem sua diferença e que é bonito ser diferente. E aí é quando ela descobre a diferença dela. Que a diferença dela, na verdade, é propagar a diferença. Bonito e possível ser diferente. Né? Segregue é quase toda a cidade no mundo. Exatamente. Essa história tem que ir para todo canto. Exato. Que maravilha, assim, né? De valorizar o que cada um é, né? Isso. Aí a gente conta essa história nas escolas e agora fala assim, tá, então agora todo mundo vai ser uma Catarina. E eu quero que a gente quer que vocês contem o que é que a gente quer de diferente no mundo. E aí as crianças viajam muito. Piram, Chuva de hambúrguer. Casas formadas de chocolate. Um rio que passa. Nuvens de algodão doce. Um morango, um peixinho morango. É. Aí elas viajam para... E elas começam a se olhar também e perceber que o que elas têm diferente é bom. Porque é bom ser diferente. Ninguém é igual. A gente faz esse exercício antes, né? O que tem... O que você gosta em você? Ah, tia, meu cabelo. Ah, o meu olho. Ah, um dentinho que tem aqui. Então, a gente deixa que cada um expresse o seu diferente, o que gosta em si. A partir daí, a gente estimula a história, com a história e faz eles pintarem, né? Faz exercitar essa imagem de que está na imaginação para o papel. E aí você vê algumas crianças fazendo releituras sobre esses traços diferentes, né? Que às vezes elas falam com vergonha, assim, é meu cabelo, porque meu cabelo é black, e muitas crianças ficam brincando, fazendo piada, e aí ela leva aquele diferente como se fosse algo ruim. E aí a gente vai transformando essa leitura dela sobre ela mesma, né? Não, seu diferente é lindo. Olha que cabelo lindo, olha que black lindo, eu queria ter esse seu black. Falando em black, porque você falou em black, acabei de ver uma postagem dela. A gente, no processo dessa dramaturgia, a gente teve muitas referências, né? Do universo infanto-juvenil, até para poder trabalhar com etnias e falar de culturas, né? Que perpassam sobre a gente, claro, porque nós somos brasileiros, a gente vai ter aí a nossa referência indígena, a nossa referência da cultura afro-brasileira, né? A história também da colonização, da parte europeia, enfim. Então, a gente trabalhou muito lendo, acho que mais de 5, 6 livros e pesquisando do Daniel Munduruku, que é um escritor maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, a gente tem algumas referências, até da própria história do Paulino, da Zana. O Munduru é homenagem a ele. E aqui o Sandy Oliveira, que é uma escritora mineira, se eu não estiver enganada, é mineira, que trabalha com a literatura infanto-juvenil voltada para protagonismo negro, né? Então, é uma mulher maravilhosa e eu preciso contar uma história aqui que foi sensacional. A gente estreou esse espetáculo em 2021, virtualmente, na pandemia. A gente ia estrear, obviamente, no Teatro Gamboa, mas veio a pandemia. Tínhamos que entregar o projeto e fizemos virtual. No Gamboa? No Porque Gamboa. o Gamboa estava fechado. Foi virtual no Gamboa. Isso. Eu também fiz lá algumas coisas. Sim. Maravilhoso lá. Foi um projeto que veio até depois do que a gente estava fazendo. Rolou esse projeto e aí veio o Gamboa virtual. Mas a gente já tinha gravado, enfim. E aí a gente abriu o espetáculo para uma temporada virtual. Então, colocamos no canal do YouTube do grupo e as pessoas iam assistindo, enfim. Aí a gente teve a oportunidade de fazer a primeira temporada do espetáculo fora de casa. A gente não tinha nem pisado em Salvador, ninguém tinha visto o espetáculo, a não ser na Caixa Cultural, que a gente apresentou. Fizemos algumas apresentações pocketzinho na Caixa. Até que a gente foi para a Funarte, que é o Teatro de Arena, lá em São Paulo. Fizemos uma temporada, ficamos 2 meses lá, 1 mês e pouquinho, depois a gente foi para Blumenau fazer um festival.
E foi a primeira temporada, a primeira troca com o público, com as crianças, de como é que seria, a gente não tinha noção. No dia que a gente chega em São Paulo, Que a gente pisa o pé. pisa o pé em São Paulo, pisei. Primeiro Uber que a gente pega saindo do aeroporto. Uber táxi, né? Uber, chamou no aplicativo. Veio um rapaz maravilhoso, que eu esqueci o nome dele agora, me perdoe. A gente entrou, vai... Vocês são baianas? Vocês vieram fazer o que aqui? Não, nós teatro. Contamos a vida inteira. E aí ele falou, não, com essa Bahia... Quando a gente falou o nome de Kyo-san, o motorista do Uber era amigo da Kyo-san. É, meu. Amigo Que do mundo tipo. pequeno. Vou ligar pra ela agora. Aí Fez ligou. chamada de vídeo. A gente conheceu o Kyo-san num dia que a gente chegou em São Paulo para fazer o espetáculo. Eu chorei absurdamente, que eu achei uma conexão incrível. E a gente conheceu ela conheceu o espetáculo. Teve essa troca. Ela foi ver o espetáculo. Não, ela não foi ver porque ela estava na Bahia quando a gente estava lá. Tava lá. Exatamente. Aí ela estava rodando com o livro dela, mas a gente entregou o espetáculo virtualmente para ela assistir. Maravilha. Mas rolou essa ela sabe? Olha, a gente pesquisou muito sobre você. Você é a nossa fonte de inspiração. Viva, assim, que bom que eu estou falando com você, que você sabe que você existe, enfim. E ficamos próximas, enfim, ela segue o grupo, ela tem um conhecimento sobre o trabalho também. Foi incrível essa troca, assim, que eu acho maravilhosa do Cosmo. Que é uma coisa que a gente também bate na tecla, né, sobre os nossos literatos, né? A gente tem, assim, uma gama de escritores no Brasil, assim, muito potentes. A gente estava vindo para cá, a gente estava assistindo a entrevista do Itamar, que ele está lançando um novo Itamar livro agora. A gente Vieira, fala, né? nossa, como é rico, né, a nossa Salvar produção. o fogo, né? É. Eu só li um trechinho que eu não tive tempo, que eu tinha que ler outra coisa, mas só aquela primeira coisa que ele escreve O ali. Torturado eu fiquei com pena de encerrar, né? Eu fiquei segurando as últimas páginas. E eu li agora um comentário de alguém no Instagram falando do Salvar o Fogo, exatamente assim. Falou que tem que ler devagarzinho para ter muito que ler ainda, para não acabar logo, porque é muito bom. Ele tem essa capacidade, né, como escritor, né? Exatamente. Ele prende a gente cria um universo lúdico que você, por mais que você tenha os seus afazeres, você quer voltar para se salvar na arte, na literatura, né? Exatamente. Ele é maravilhoso, né? Ele é. E aí, nessa pesquisa que a gente fez, a gente foi encontrando, assim, escritores maravilhosos. O Daniel Munduruku, ele tem, assim, um trabalho incrível, que as escolas deveriam ter esses livros, né? Tanto da Kyo-san, quanto do Daniel e de muitos outros. Devia estar ali na prateleira das escolas. Algumas escolas têm biblioteca, outras não. Mas são... Sabe quando a gente fez a nossa formação, que tinha ali Dom Casmurro obrigatório? Eu tive, pelo menos. Era obrigatória a leitura de Dom Casmurro e alguns outros. E eu falo, poxa, a gente tem tanta gente boa, né, contemporâneo, cara, né? que tinha que Mas estar eu acho que a tendência é mudar, né? Assim né? esperamos. Por exemplo, quando você está falando isso, já é um movimento de, né? Tem outras pessoas que, né? Tomara, a gente tem esperança, né? Exato. Que essa literatura chegue na escola para encantar o povo, né? Exato, porque conta a nossa história, né? Uma história que a gente consegue trazer identificação. E aí, o seguinte, sabe o que é ter um Itamar numa escola, que alguém já leu o livro dele? É muito mais rico, né? Nossa. Um Daniel Munduruku ali. Agora, o autor daquele livro que vocês leram, vão bater um papo aqui. É muito... Né? Exatamente. O aprendizado porque tá ali, muito tá mais. próximo. A gente não brincou aqui dos atores que a gente queria estar trabalhando. Exatamente. E levar esses escritores para a sala de aula, para a criança ver ali de perto quem está criando aquela história ali, transforma ela também num lugar de que eu também posso escrever, né? Exatamente. Eu também posso estar criando, eu também posso estar pensando. A gente tem uma mirim que a gente está trabalhando com ela, que é a Luísa Meirelles, que é uma menina que tem agora, já está entrando na pré-adolescência, mas ela 10, começou a 11 escrever com 6. menininha, assim. 6, 7. E ela foi uma das nossas convidadas quando a gente trouxe as literatas para estar conversando sobre a produção da literatura baiana. E ela, com 6 anos, ela já tinha publicado 3, 4 livros, assim. Ela é uma menina incrível. Eu não escrevi nenhum ainda. 57 anos, ainda não escrevi nenhum. E ela acaba sendo uma figura fora da caixinha, assim. E levar a Luísa para outras escolas
faz com que outras crianças pensem, eu também posso torne fazer possível, isso. né? É um projeto Então, que a gente quer fazer com ela, isso. assim. levar ela para Rodar. escolas e Com o teatro, com a literatura, a valorização da palavra, né? A Isso. palavra é, É, a muito palavra, bonito. é. Né? A palavra mesmo. É. né? Não, e a língua É portuguesa. maravilhoso. Isso, Eu gosto, assim, é, eu costumo a língua dizer que portuguesa. as vogais são notas musicais, né? Porque se A, E, I, O, U, né? É muito musical, é como se fossem notas musicais. Se tirar do alfabeto, eu acho que a música fica, né? Da nossa língua fica muito pobre, né? E tem uma coisa bonita no que você falou de ser acessível a esses escritores para que a pessoa também se veja nesse lugar, para sair daquele lugar do Tom Zé, que era uma Isso. coisa que era inalcançável, né? exato. Aí de repente chega num momento você vê que Tom Zé é um Perfeito. cara dali, Isso. sabe? Ia para aquela feira e nunca tirou o pé daquela feira, você vê no trabalho dele, né, e tudo. Então, Exatamente. assim, aí a gente pode falar aqui para governo, prefeitura, né? Vamos mudar essa educação, vamos trazer mudar. a literatura desse povo que está aqui, circulando Exato. entre a gente. Se a gente Não é? faz esse balaio, fica tão potente, Então né? tá, de então você juntar. agora é a prefeita de Salvador. Viu? Então, gente. Como é que você faz aí essa mudança aí, Vá? Ai, como é? Como é que vai Na- ser? Não, o que é que você propõe para escolas, Não, para o teatro, para a arte, para tudo? Eu viu? acho que a gente precisa. Eu acho que. Não, às vezes é tão O que é simples. que falta, né? Gregório que diz lá, o que falta nessa cidade, né? Falta é agregar. Gregório, agregar, gostei. Exatamente, falta Já. a palavra aí. Ela falou, né? A força da palavra palavra. tem. Mas a palavra é isso mesmo, Falta- é pegar os sentidos e. Isso. Né? Gregório, falta o quê? Agregar. Agregar, se a gente junta se a gente junta os literatos que a gente tem, as potências que a gente tem na cidade, né, faz um projeto, políticas públicas que incentive a literatura local para ser levados para as escolas, aí junta aí literatura com educação, com a arte, através dos atores, através dos artistas. Então, eu acho que é isso, é políticas públicas para a gente potencializar esse balaio que a gente já tem, unir, porque assim, tem para isso, tem para isso, tem para aquilo, mas a gente não dialoga. Precisa um setor, como a gente faz, de puxar a educação para cá, de puxar a literatura para cá, para a gente poder... Por que não já gerar um movimento de secretarias ou de um secretário que estimule o diálogo entre as linguagens, né? As secretarias, os Exatamente, ministérios. isso. Né? Uma coisa que a gente... E vai estar aí só efervescendo a cidade inteira durante o ano inteiro. A gente não precisa esperar um edital, 3 meses aqui, 7 meses lá, para poder propor uma coisinha que vai jogar no próximo ano. Entende? Se a gente está ali, sempre... Tem artista pra caramba maravilhoso na nossa cidade. A gente quer trabalhar, pô. A gente quer produzir, a gente tem várias ideias. Tem núcleos de teatro, o Coletivo 4 de Paquelê, com aquela galera maravilhosa. Eles estão sempre trabalhando, pensando. O Forte do Barbalho, eu quero deixar um negócio aqui. Sim, prefeita, vá, pode... Gente, o Forte do Barbalho espaço maravilhoso é um aquele. espaço... Posso falar palavrão? Pode, Não. pode. Do prefeita. caralho! É. É um espaço maravilhoso que está ali se acabando, se Subutilizado, deteriorando. quer dizer, muito bem utilizado pelos artistas, Sim. mas com uma infraestrutura que os órgãos, né? Prefeitura, né, prefeita? Exatamente. Não E se é? a gente pega aquele... Governo, né? Pois é, a gente vira aí um polo cultural. Cada caixinha daquela ali tem de cenografia. Meu TCC foi resgatando a Filmes. Que a gente... Isso já é outra coisa, viu, gente? Audiovisual. Para nosso estado, porque acabou, mas eu acho que já está rolando um movimento a PCTV, né? A PCTV. Não. Siglas Enfim, não é comigo. tá rolando já um movimento para trazer, isso é uma outra história. Mas o Forte do Barbalho, para a arte, para o teatro baiano, era para ser a nossa casa ali. Tem tudo, né? Tem tudo, tem espaço, tem área, a gente podia ali ensaiar, sabe? A gente podia produzir as nossas cenografias, cenários, os nossos figurinos. Aqui, ó, essa parte de cá, um grande polo de figurino, artista tá ali, o ateliê. Produz lá. Estou montando um espetáculo, vamos pro Forte, tem sala de ensaio, tem um lugar onde se estacionar. E o que você está falando aí já existe, né? Já existe, é só mas... dar suporte para transformar isso no que isso pode ser. Isso, tá ali, Jackson. né? Existe aos trancos o e acervo de barrancos. figurino está ali, né? É um parque de diversões, de possibilidades. Quando a gente chega ali. Às vezes não está nem pensando no que vai fazer,
e chega ali e a Exatamente. ideia vem, né? Exatamente. Então falta suporte. E você é secretária de Cultura. Secretária Você está feliz com os teatros todos, com os espaços todos de teatro, secretária? Não, ó, enquanto secretária de Cultura. Abrir diálogo. A gente quer conversar em secretário. Abrindo diálogos, sem apontamentos. Não, na verdade, a partir do momento que a gente tiver uma dimensão de que a arte e a linguagem artística, ela também, vamos tocar no ponto que eles gostam, né? Ela também é economicamente rentável. Muito, né? Muito. E aí rentável. sim eles vão entender a potência que é o teatro, a música, a dança, a literatura, as artes visuais. Só assim eles vão entender. E é engraçado porque o estudo da economia criativa e o estudo da economia da cultura e tudo mais surgiu muito quando a gente vai lá para a realidade americana, dos Estados Unidos. Os musicais tiveram muita influência, né, para olhar a arte com o lugar econômico. Então, se você pensa, poxa, os musicais tiveram influência sobre esse olhar, então por que aqui a gente não consegue olhar a arte como essa fonte econômica? Porque se a gente for parar para pensar uma produção audiovisual, o tanto de dinheiro que a gente trabalha, quantas pessoas estão trabalhando ali dentro de um projeto de audiovisual, quantas pessoas estão trabalhando ali dentro de uma banda musical, de um teatro, quanto de movimento que você está fazendo quando você tem uma cidade como São Paulo, que tem um fervor de produção musical, de musicais, de shows, e que você está trazendo, inclusive, o turismo graças à arte, graças a essas linguagens, que aí você tem hospedagem por conta da arte, que está aumentando na cidade. O setor culinário, que os restaurantes estão ali em movimento graças à arte. Muita coisa, né? Todo setor de serviço, né? Então, por favor, Bahia, acorde para isso. Porque a arte, infelizmente, na nossa Bahia, a gente não tem um turismo artístico, né? O nosso turismo é de festa. Turismo cultural. A gente não tem um turismo cultural ao ponto da gente estar trazendo, através da arte, do teatro, as pessoas para virem para cá para assistir teatro. A gente não tem essa realidade ainda, mas vamos ter. Nós somos a terra ainda do carnaval, nós temos esse movimento turístico graças ao carnaval, esse movimento do axé que foi se transformando. Só pontual o que você está falando. A prefeita está doida para falar. Vale, prefeita. Secretário, minuto. Secretária, peraí, secretária. A gente até tem turismo cultural. A gente tem força pra caramba de cultura aqui. A gente não tem uma organização, um planejamento para poder, estrategicamente falando, organizar essas potências. É tudo muito solto. A galera vem pra cá pro carnaval, música. Mas a gente não é só isso. Até e qual música também é consumida no carnaval, né? Até o movimento do teatro musical. Eu quero botar uma outra questão aqui. Gente, a gente tem ator do caralho aqui que canta, que dança, que toca, que faz um monte de coisa. Por que a gente não implanta em Salvador o teatro musical? Que Guerreiro trouxe, né, para aquele edital. Fundação Gregório, exatamente. mas que precisa dar continuidade. Precisa dar continuidade, secretário, governador, sabe? Precisa. A gente tem artistas aqui. A secretária está aqui, a secretária de Cultura está aqui. A gente tem artistas que quer trabalhar, que sai de Salvador, vai para São Paulo para fazer isso. Exatamente. Por que não fazer aqui? Por que não abrir cursos aqui? Por que não? Sabe assim? O núcleo do TCA desapareceu. 15 anos sem núcleo. Acho que os últimos núcleos eu participei. Foi para fazer a Tempestade com o Alonso. Então, assim, não tem mais. A gente espera... A gente não tem trabalho. A gente quer trabalho. A gente tem que abrir o núcleo. Fazer aí... Eu tenho até uma proposta de edital para o núcleo. Fazer aí... pegar durante um ano, fazer um grupo, eleger 3 diretores, fazer um grande projeto, um grande edital para dar emprego, onde 3 diretores vão estar montando os seus espetáculos para fazer a programação. 3 elencos. 3 né? elencos, enormes, elencão, para a gente trabalhar. Então, assim, 15 anos sem núcleo, os teatros perdendo sua força, seus espaços de patrocínio, de políticas públicas. Eu sei que a gente viveu 4 anos difíceis mesmo, mas não dá para perder mais, sabe? A gente precisa resgatar. Então, secretária, eu encontrei você, nós nos encontramos fazendo uma série na Paraíba, né? É verdade. E o audiovisual aqui, né? Precisa, né? Pra gente poder fazer aqui também. Gente, tudo bem que quando chamarem a gente vai, olha, né? Olha que riqueza. Mas, a gente gravou uma série onde? Na Paraíba, que eles têm um dos sets mais
lindos Paraíba assim tá do bombando. sertão, mas a gente também tem o sertão baiano, Baiano, que que é fomos lindo. perdendo espaço. Lampião passou por aqui também, né? Lampião passou por aqui Não é? também. E eu vou dizer, várias produções de Maria Bonita e Lampião chegando por aí. Pois né? E a gente tem o terreno para Nós isso. temos. A gente tem a Cenário locação para lindo, isso. Nessa Foi o que eu Bahia falei da tão Bahia Filme. gigante, né? Exato. Dessa força que a gente precisa, que a gente já viveu tempos bons no audiovisual. E a gente precisa resgatar isso de novo. Né? Trazer, se fortalecer enquanto indústria, enquanto grupo mesmo, os técnicos, os diretores, produtores de elenco, os atores. Porque tem que sair para poder... Não tem um problema que em a gente sair. saia também, né? Também é isso. Mas Não que é um problema sair sair. seja a única saída, Exatamente. não é legal, né? Exato. Assim, Perfeito. Mas por mais que a gente, enquanto artista, entenda a nossa responsabilidade, né, a gente depende do poder público. A gente depende da conscientização dos nossos representantes para estar trazendo projetos, políticas públicas, políticas continuadas, né, que é algo que a gente não vive. Elas são interrompidas de 4 em 4 anos. É preciso chamar a atenção porque, inclusive, a nossa classe ela precisa se unir em relação a isso. Perfeito. Porque estamos... Por mais que você fale dos últimos 4 anos, eu vou te dizer, não são só os últimos 4 anos. A gente tem vivido décadas assim, de dificuldades. Eu acho que de 2010 para cá, a gente tem tido assim, uma queda assustadora. Inclusive das salas de teatro. A gente estreia o espetáculo tendo que fazer projeto escola para trazer as pessoas para a sala de arte, porque os públicos estão esvaziando, os teatros estão esvaziando. A gente está fazendo um espetáculo para os nossos colegas de cena, né? Então, assim, eu acho que já vem um tempo essa dificuldade da arte aqui dentro da Bahia. E utilizar esses momentos para chamar a atenção é importante, porque o setor público ele precisa estar atento a isso, da potência. Ok, o governo federal pode ter uma perspectiva, pode ter mudanças, mas a gente também tem que fazer a cobrança local. Então, a gente tem que estar cobrando do nosso estado, porque não dá para ficar dependendo de uma lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc II que estão vindo, porque só isso não vai ser suficiente. Só isso não vai resgatar o que a gente tem para produzir. Então, além de trazer esse start para o setor público, você precisa... Também a gente tem que ter o start de o artista, você também precisa estar falando sobre isso. Você também precisa trazer esse problema e se unir, né? Se unir para conseguir que o Bahia Filmes vá para frente, se unir para que a classe de atores, de diretores, de literatos consigam abrir espaços a partir da voz, abrindo diálogos. Então, fica aqui o apelo para os meus colegas. Perfeito, tudo. Inclusive essa coisa que você trouxe agora, assim, do que depender do artista, se não se unir, não é? Se não gera movimento. Exato. Fica cada um na sua ilha, né? Isso. Sempre precisando de Todo mais, mundo de mais, sofrendo, de mais, cada um na sua ilha e a gente não vai para lugar nenhum, né? Se unir e estar nos espaços de diálogo também, né? Tentar estar nos espaços de diálogo. É uma chamada, uma reunião com o secretário, é um diálogo setorial que abre para a gente estar ali expondo nossas ideias, né? Dizendo o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, o que é que funcionava e não está mais ativo. Sim. Tudo isso, assim. Mas é um trabalho mesmo. Eles precisam ouvir mais nós artistas, né? Exatamente. Saber o que é que nós estamos precisando, se bem que é o óbvio, né? Assim, mas esse óbvio às vezes precisa ser dito, isso, né? Isso, porque é óbvio pra gente, né? Mas para o outro talvez Sabe? não seja. Então, que maravilha, adorei. Ficaria conversando aqui até raiar o dia, como acontecem os nossos ensaios, não é isso? Mas a gente tem que encerrar. E a gente pode encerrar como? Com música, Você que sabe. com dança, com uma cena. Podemos sair com a música, né? Uma música pode ser. Seria, diga aí. Eu já sei, ó. Catarina. O
povo de segregue se divertiu com a canção. Começou a circular pelos cantos da nação, abraçando o diferente, misturando sua gente, pondo fim na segregação. Inclusão, inclusão. Maravilha. Ana e Manu, grato. Sucesso, tá? Obrigado por terem vindo. Vamos trabalhar juntos. Bora! No audiovisual também. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Todo mundo canta d'água fria. Eu cantei no início, mas eu fiquei com medo de cantar agora. Maravilha. Obrigado, tá? Obrigada Massa, muito adorei, também. Adorei. Foi ótimo. Muito bom. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.